Boa noite, minha gente. Deus nos abençoe. Amém. Eu sou o pastor Ari e é uma alegria poder estar com você esta noite através desse podcast Na Real, comigo na mesa, Tô eu Lucas Iac, meu filhão. É isso. Amém? Um dos, porque eu tenho outro também Tem que outro. é filhão. Que é maior um pouco. Maior uns 20 quilos. Acho que não tudo isso, bom vacilo. Mas ele é meu irmão, posso zoar, tá tranquilo. Mas é uma alegria estarmos juntos nesse podcast e conosco na mesa um casal querido que nós tivemos a oportunidade de conhecer já há alguns anos e tem sido uma bênção, uma alegria poder desfrutar da companhia desse casal. Amém. E das mensagens do nosso pastor Marcelo. Amém? Amém. Mas deixe-me apresentá-los. Amém? Eu estou aqui na mesa com um casal querido. O nome dele é Marcelo. Amém? É pastor de nossa igreja, Maranata. Ele é formado em marketing, administração, pós-graduação em gestão hospitalar. Atualmente, ele é diretor do SASE, lá no nosso município de Caxias. Da unidade de Caxias. Amém? Que Deus abençoe, irmão. É uma alegria ter o irmão aqui conosco, em nome de A Jesus. recíproca é mais do que verdadeira. Pastor Ari, Lucas, alegria muito grande poder estar aqui Amém. compartilhando histórias Amém. que possa abençoar pessoas. Também conosco a esposa do Marcelo, que é a Milena, que é técnica em processamento de dados. Estão casados há 23 anos. Tem um filhão. Como é o nome desse filho? Pedro. Pedro, amém, de 9 anos. E eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ser muito bacana, muito legal, porque esse casal tem muita coisa boa, muitos milagres, muitas coisas de Deus que aconteceram na vida deles. E ainda está acontecendo, não é É verdade? verdade. Lucas, Amém. Amém. Eu tô que nem o espectador de casa. Eu não sei absolutamente nada da história deles. Então, tudo pra mim vai ser uma surpresa hoje. Porque às vezes a gente conversa aqui com outros pastores que eu conheço desde que eu sou criança. Então, Verdade. acaba que algumas coisas eu já sei. Hoje, eu não sei de nada. Então, bom. pra mim vai ser maravilhoso, porque cada surpresa vai ser legítima no meu rosto. Que bom. Amém? Amém. Vamos começar de onde vocês são exatamente. Nascido e criado em Duque de Caxias. Ok. Eu Também nasci nasci na em unidade Caxias. de saúde que hoje eu administro. é mesmo? Olha só, cara. Então, Que legal. Mas era SASE na época? já era SASE. O SASE, SASE então, tem é- mais de 60 anos de história. Durante muitos anos foi maternidade, Eu não Hospital sabia que era- Geral do município. Mas ali é maternidade ainda hoje? Não, hoje é só Só ambulatório. ambulatório. Entendi. E ali na unidade do SASE de Caxias, onde eu hoje trabalho, eu nasci em 1975. Estou aqui contando a idade para vocês. Olha Né? aí. Faça as contas aí, quem tiver curioso. É isso aí. Meu pai foi administrador lá. É mesmo? É. Que legal. E hoje, lá em Caxias, né, para algumas pessoas, eu sou o Marcelo do SASE. Entendi. Você é bastante conhecido ali naquela região, É um pouco. por causa do SASE, É, não é? Atende todo mundo ali e me parece que é um Exatamente. bom atendimento. graças a Senão Deus. você não estaria lá. Graças a Deus. Exatamente. Amém. E você, querida, qual a sua origem? Também Caxias? Também nascido em Caxias. É. Nós não nasceu no SASE. Não, nasci no SAS. Uma maternidade também muito conhecida, a maternidade de São José, Sim, que hoje em dia é um hospital cardiológico de Caxias. vai ser o Hospital do Coração O lá. Hospital de Coração de Caxias foi uma unidade também de Covid na época. Não é mais maternidade, mas continua sendo um hospital até hoje muito conhecido, no centro de Caxias. Amém. O Hospital São José é o berço da AMIL. A AMIL nasce em Duque de Caxias, no Hospital São José, Ah, que legal. com o falecido Dr. Edson Bueno. Entendi. É, você tem muitas informações nessa área, até porque que é a Muitas. sua área, né? Mas vamos lá. Como é que foi a sua infância com seus pais? Coisas boas. Coisas Vocês boas. viveram. Eu só tenho um irmão, então eu sou a mais velha. A gente sempre teve uma referência de família, graças a Deus. Meus pais sempre tiveram uma educação não assim, não com muitas condições. Sim. Tínhamos muito poucas condições, mas não tiveram estudos,
mas nos deram uma boa... Mas sabiam o que era bom, o que era certo. Obtinham valores, Tinham princípios. valores, muitos, muitos. Meu pai até hoje é um homem de valor. Ainda vive seu pai? Sim, Olha, então, que todos os dois legal. são vivos. Ah, que bom. Que bom. Todos os dois são vivos. Meu xodó, meu pai é meu xodó. Meu pai é meu xodó. Meu pai, quando eu era criança, eu costumava dizer que o meu herói era o meu pai. Olha aí. É isso aí. Então é porque esse pai era bom, né? Senão Sim, não era sempre herói. foi. Sempre foi um Ainda homem é. de muito valor. Quando o pai é bom, ele recebe esse título. Eu já dei um presente para ele uma vez que eu tive esse prazer de falar. Assim, é isso aí, eu também. Meu pai é meu herói também. E você, Marcelo? Então, tem que ter um contraponto, né? É. Então, ao contrário de... eu tive um ambiente familiar de muitas perdas e mesmo? de muita confusão. Porque meu pai era alcoólatra e ele trazia muitos problemas para dentro de casa, para minha mãe, de adultério e de perda de controle. Tem 2 episódios que me chamam muita atenção desse tempo. Um deles é que eu fui para a rua para pegar ele e tirar ele do bar. É um Caramba. inocente. Você tinha quantos anos? Eu devia ter em torno de 10 anos, Nossa, 11 anos. Novinho demais. Novo. E aí, quando eu me deparei com um cidadão falando, pai, vamos para casa, cheio de autoridade, eu levei-lhe uma mãozada no pé da orelha, É mesmo? que eu não esqueço até hoje. Voltei para casa, aí daqui a pouco chega, como toda pessoa que tem vício e que sabe que é derrotada pelo vício, se arrepende quando o efeito passa. Então ele chega em casa, chora, pede perdão, mas no dia seguinte ele está no mesmo lugar. Faz de novo. Em consequência dessa vida que ele tinha, meu pai faleceu com 34 anos de idade. Nossa. Novinho. Então, eu fiquei órfão de pai E aos olha- 13 anos. E olha que ele trabalhava numa área médica, não? Fui órfão de pai aos 13 anos, já não tinha avós maternos, já havia perdido uma irmã, que havia morrido com 3 meses de vida, pegou meningite dentro do hospital. É mesmo? E já havia perdido a irmã, já não tinha avós maternos, perdi meu pai, pouco depois perdi minha avó, e ficamos da minha árvore familiar, eu e minha mãe, até os dias de hoje, desde muito cedo. Esse período imediato à morte do meu pai foi um período difícil para a gente, Nossa. porque nós morávamos em uma casa do trabalho, né? E quando meu pai morre, quem trabalhava era ele, a gente chega, entrega a casa e vai morar de favor. Primeiro na casa de um tio nosso. Nesse tempo, para a gente ter uma ideia de como a vida foi difícil, eu tinha um relógio que meu pai tinha me dado, o pai não herói, que ele não tinha pago. E foram tomar o relógio do meu braço, É mesmo? depois que ele morreu. Caramba. Anos depois, essa pessoa que vai lá tomar o relógio que meu pai não tinha pago, precisa de um favor na área de saúde. E na porta de quem que ele precisa bater? Ei, o mundo dá volta, hein? Sempre dá. E aí ele chega, poxa, eu não queria fazer aquilo. Eu falei, meu amigo, você já passou um tempo que já se encerrou, o que você precisa? E aí eu pude ajudá-lo. De maneira nenhuma eu agiria de forma diferente. Agora, Mas foi um período Difícil. Né? difícil. Marcelo e Milena, é difícil a gente não sofrer consequências emocionais dentro da nossa vida, porque a gente acaba refletindo um pouco daquilo que somos dentro de casa, a nossa educação, os princípios, os valores que passam para a gente, os nossos pais. E isso não tem jeito. A gente faz na praça, repete na praça o que faz em casa. E no caso de vocês especificamente, pastor Marcelo, Milena, influenciou esse começo difícil, Marcelo, que você teve? Olha, com no meu perdas? caso, sem dúvida nenhuma, eu ainda adolescente, 16, 18 anos, eu desenvolvi depressão, quando a depressão ainda não era conhecida como se é hoje. Hoje a depressão... Se diagnosticava como depressão na época já? Sim, já. Uso de antidepressivo, pensamentos suicidas. Não foi uma depressão importante. E eu me lembro, certamente já era Deus agindo. Por quê? Porque nesse tempo eu já estava na igreja.
eu me converti com meus pais me levando à igreja. Quantos Ok. anos? Com Então, 10 vamos voltar anos um de pouquinho. idade. Vamos voltar nesse episódio. Como é que foi isso? Eu me converti com 10 anos de idade, indo à igreja com meus pais. Com 12 anos eu fui batizado. E com 13 anos, quando meu pai vinha a falecer, eu era líder de adolescentes na igreja. Caramba. Já com 12 anos? Já com 12 anos. Com 12 anos eu pregava em ar livre. É mesmo. Minha primeira pregação com 12 anos de idade no ar livre na Quinta da Boa Vista. Olha aí. Então a gente já era envolvido com o trabalho da igreja. Meu pai vem a falecer, a gente vem ter todo esse problema de estrutura financeira, social, enfim, morando de favor. Eu permaneço ativo na igreja até que vem esse processo de depressão. Eu me tratei com um médico que tratava meu pai, que era médico do meu pai, era amigo da família, mas foi um processo difícil. Eu me lembro bem, era o que eu queria dizer, que Deus me livrou de medidas drásticas, me fazendo lembrar de quem fica. Quem fica depois que você faz uma bobagem. Quem fica depois que você comete suicídio. E você chegou a pensar nisso? Por algumas vezes. Por algumas vezes. Eu não tenho dúvida que uma pessoa que, nesse momento, está enfrentando depressão, tenta se suicidar, se ela parar para pensar em quem fica, ela não toma decisão. Me explica um pouco mais sobre o que significa o quem fica. Filhos, esposas, esposos, pais. Um pai de um adolescente que se suicida, como é que ele lida ele com isso? olha para si e fala, como eu não enxerguei isso? A culpa desse pai é um processo difícil de ser tratado. Se o filho pensa nesse rastro, ele não toma decisão. O problema é que o tempo da decisão é tão impulsivo e, às vezes, a pessoa é tão egoísta, porque o suicídio também é um ato de egoísmo, que a pessoa não pensa no rastro que ela deixa. Na verdade, a pessoa está mais pensando E terminar o problema dela. Terminar a dor, acabar com a Isso dor. aí, acabar com a dor dela. De forma bem drástica, mas acabar com a dor. E o que a gente que passa por isso, o que a gente entende de forma muito clara? Cara, vai passar. Todo aquele contexto, aquela dor Angústia. clínica, é um processo clínico, é um processo de doença, é um processo em que hormônios estão sendo trabalhados para tirar a satisfação, tirar a alegria. Mas se essa pessoa resistir, vai passar, cara. Não tenta, não faça, porque vai passar. Há todo um contexto espiritual, um contexto emocional, um contexto clínico, que se a pessoa buscar ajuda, ela vai vencer. Não existe uma pessoa que procure ajuda e não vença. Então, que bom que Deus me livrou de fazer uma bobagem. Já pensou? Olha só, quanta coisa, quanta história simplesmente não existiria. Não iria existir. Exatamente. E sabe-se lá as consequências junto aos seus pais? Eu não tinha dúvida. Eu só tinha minha mãe. Minha mãe já tinha perdido irmã, já tinha perdido o marido. A sua avó filha. morreu? Já. Não. Só tinha eu e minha mãe. Meu Deus. Então, se eu cometo um suicídio, se eu tomo uma decisão drástica dessa, O ato de eu destruição, mato ela. Ia ser muito grande. Eu mas- mato ela. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu respirava e dava mais um passo. Buscava tratamento, busquei ajuda, busquei tratamento. Mas, hoje, Isso você tinha qual idade, mano? a partir de 16 anos de idade, E você já tinha consciência de buscar tratamento? Sem Que dúvida. tratamento você buscou? Você pediu socorro? medicamentoso, ainda não tinha todo o processo que existe hoje de acompanhamento de Psicológico. depressão, porque não tinha muitos casos. Né? Quer dizer, eu acho que tinha, eu acho que não- 30 anos atrás, Não tinha A tanto vida estudo mudou. sobre, né? Eu acho que não tinha a percepção dos casos, né? a vida mudou. A ansiedade acelerou, a forma mundo como as mudou pessoas muito, né? estão vivendo mudou, a tecnologia mudou, principalmente entre os jovens e adolescentes, a depressão ela começa quando a tecnologia começa a impor padrões que essas pessoas não têm. Entendi. Os padrões que os adolescentes acham que o colega tem só está na tela. Então, Lá do outro lado, dentro de a casa... ciência veio que meio Isso que não existe. veio respondendo às necessidades. Exatamente. E muitos adolescentes, jovens, que hoje enfrentam depressão, enfrentam por não se perceber aceitos
ou por não se perceber conformes nesse padrão de beleza, de amizade, que a rede social mostra para ela que existe. Mas a rede social só mostra o que está fora. É uma não grande mostra mentira, o que está dentro. maquiagem. É uma maquiagem. Ninguém posta no Instagram, no Facebook, que ficou reprovado na prova do AB. Eu nunca vi. A pessoa só mostra, fui aprovado. Passei no vestibular. Enquanto um amigo, um filho de um diácono da igreja, passou no vestibular para medicina e postou no Facebook, eu tentei pela 3ª vez e levei pau. Entendeu como é que são esses processos? Esses processos, eles impõem um padrão que a pessoa se olha, poxa, eu não consigo. Antigamente não tinha isso. Isso não existia. Não. As pessoas não tinham essa E exposição. outra coisa, a nossa vida era mais simples. Com certeza. Né? Os nossos relacionamentos eram mais pessoais. A vida mudou. Eu costumo dizer que a tecnologia, a internet, não é uma teoria, é uma avaliação minha. O que a internet trouxe para o mundo é como se fosse a invenção da roda e do fogo para a humanidade. A internet mudou o mundo. Uma ruptura total. Mudou o mundo. A forma do mundo se ver, se relacionar. Você olha aí que hoje você tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Sim. E a Ucrânia depende do satélite de Elon Musk para se defender. Olha, na Guerra Fria isso não existia. Ou você tinha a tua arma, ou... Então, hoje, um país, para se defender, depende de um satélite... Fatores externos muito... controlados por uma pessoa excêntrica, na qual a segurança dela depende disso. O mundo mudou. E essa mudança, na nossa geração, porque a minha geração de adolescente ainda soltava pipa, jogava bola de gude. Sim. A geração imediatamente após a minha já viveu essa ruptura. Essa transição toda. E não é fácil, eu entendo, eu não culpo. A gente precisa entender que esses processos, essa ruptura, muitas pessoas não estão sabendo reagir a elas. Nem pais, nem filhos. A gente vive num sistema mundial hoje que, por exemplo, na época de Jesus tinha os apedrejamentos, correto? Isso aí. Hoje a gente vive o apedrejamento de uma forma tão mais elaborada e tão cruel. Coletiva. É um julgamento coletivo. Se você falar algo errado, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast há 1 ano. Isso. A nossa chance de ser cancelado é muito maior do que se a gente não tivesse fazendo podcast nenhum. Entendeu? Sim, você estava na escuridade, ninguém Estava te na via. escuridão e tal, mas se a gente der uma pisada fora da faixa aqui nesse podcast, entendeu? Dependendo da pisada fora de faixa que você der, você perde emprego, você perde tudo. É isso aí. Você perde tudo. E quem é que faz você perder? É o juiz? É o Estado? É o governo? Não. É a própria comunidade. É um julgamento coletivo. É um julgamento coletivo. Que te julga, que decreta se você é culpado. E você perde mais do que isso. Você perde a sua autoestima. Exato. É A por sua isso confiança. que a doença da depressão está sendo muito maior hoje em dia. Exatamente. A gente vive o que Aldous Huxley ou George Orwell não conseguiram elaborar em suas literaturas de distopia né, apocalíptica. Né? Não dava para elaborar algo tão sinistro quanto a gente está vivendo hoje em relação a isso. Cara, a gente poderia passar 2 horas falando disso. Vamos para frente. Mas aí, Milena, e você? Em contrapartida, você tem uma família que, aparentemente, segundo você me falou aqui, com valores, com princípios, Sim. e você foi coisa seguindo caminhou sua de forma vida tranquila. Tranquila. E isso reflete na sua vida também, nas suas escolhas e tudo mais. Apesar de humilde, mas muito Sim. tranquilo. Apesar de humilde, mas com princípios e valores Estruturado. sim, bem estruturados. Familiares, a gente sempre foi uma família muito unida, mesmo assim, relacionando mesmo com o pai, não só pai e mãe, mas tios, tias, avós. Minha família da minha mãe sempre morou toda no mesmo local, então nós temos uma avenida familiar, são todos parentes. Várias casas, todos parentes. Os primos vão casando, vão tendo os filhos, alguns constroem lá mesmo, outros perto, e sempre Tá todo mundo por ali. todo mundo junto.
sempre reunido. As festas de família, aquelas festas, só a família, não precisava convidar mais ninguém. Já dá pra fazer uma bagunça tinha. forte. Sim. Com certeza. Mas isso é Sim, tão legal, né? é bom Isso é tão demais. importante, isso marca a nossa vida de uma maneira Sim. tão positiva. Sim. A minha mãe sempre foi católica. Então, assim, desde quando eu nasci, eu sempre estive na igreja. Católica mesmo, de ir à igreja. Eu fui, óbvio, batizada quando pequena, casa da igreja católica, mas fiz primeira comunhão. Cheguei a começar o estudo para fazer primeira Eucaristia, né? Com 15 anos. Mas aí, quando vem a adolescência, né, a gente desfoca um pouquinho. Isso. A gente acaba desfocando um pouquinho. Aí larguei um pouco a igreja. Mas a minha formação sempre foi essa. Agora, você teve a oportunidade de conhecer Jesus mais de perto? Antes de conhecer o Marcelo? Não, Não. não. Só comecei a frequentar a igreja depois que o Marcelo retornou para a igreja. Entendi. E aí vocês já estavam casados? Já estávamos casados. Mas como é que vocês se conhecem? Como é que é ser... Nós nos conhecemos no trabalho. Sempre o SAS. Entendi. O SASE? Eu fui trabalhar no SAS. Quer dizer, você foi trabalhar no SASE? Eu fui trabalhar no SAS, aí conheci o E Marcelo. conheceu, como é que você fez? Você conhecia o Isaías, o Marcelo? Não. Não, estavam precisando de... uma tia trabalhava lá também, comentou comigo que precisava de uma pessoa para trabalhar, como eu fiz técnico de processamento de dados, a gente precisava de uma pessoa para trabalhar lá no computador, fazer lançar dados mesmo. Isso. E aí me chamou, eu Olha aí. fiz entrevista e fiquei. Isso tem quantos anos? E Vocês já estão casados há 23? tem uns 25 anos. 25 anos. Uns Que 25 coisa, hein? anos. Não, de SAS não. Casados há 23, mas namoramos durante 4 anos antes de casar. Você ainda está no SASE? Hoje em dia, hoje em dia trabalho em casa, como home office, né? Mas ainda Trabalho ligado para o ao SAS. Olha que legal. Caramba. Ainda Agora, trabalho para o Marcelo, SAS. vem uma coisa. O seu pai também era diretor do SASE na época dele? Era administrador, não me lembro bem, mas era administrador. Era um administrador, né? Mas aí o seu pai faleceu novinho, você viveu a sua vida e tal. E aí o mundo dá a volta e você acaba chegando no SASE. De novo. De repente, para dar continuidade ao trabalho que o seu pai fazia. Como é que aconteceu 15 isso? ou 16 anos de idade, eu já estava nesse contexto, né? Pós-morte do meu pai, um contexto muito difícil, minha mãe teve que trabalhar, mas eu fui lá procurar o pastor Isaías para pedir uma oportunidade. Ele conhecia você? Sim, claro. Nasci ali, eles me conheciam desde bebê. Literalmente. Literalmente. E aí eu comecei a trabalhar com ele diretamente na presidência do SAS em 1991. Em 91. Foi meu primeiro emprego. De lá para cá eu nunca parei de trabalhar. Nesse tempo você está afastado do Evangelho? Não, ainda estou no Evangelho. Ainda está? Eu me afasto do Evangelho no ano de 91, 96. Você se Eu afasta... vou te dizer a data em que isso aconteceu. Mas ela estava junto com você? Vocês estavam Ayrton casados, Senna não? completou agora 30 anos. 30 anos. Então, no dia 1º de maio de 24, eu inauguro uma igreja que eu havia começado a plantar. 1º e de pouco maio depois eu me de afasto. 1994. 94. E pouco depois eu me afasto da igreja. Ao me afastar da igreja, começa o meu processo com a Milena, porque eu conheço a Milena lá no SAS. Certo. Me interesso Mas por ele estava ela, afastado. né? Mas eu tinha uma coisa já tinha formação evangélica, caráter, eu não me relacionava com funcionário. Então É um princípio seu. Um princípio meu, eu não me relaciono com pessoa que trabalha comigo. E aí o que aconteceu? Como eu não me relacionava com pessoa que trabalhava comigo, eu fui para outra unidade do SAS. Eu fui para outra unidade do SAS, eu falei, Milena não trabalha mais comigo. Eu frequento o mesmo ambiente. Milena não trabalha mais comigo. Bate ponto no mesmo relógio. E aí começa a paquera, né? Então a gente começa a namorar. Eu achei que você ia falar que demitiu ela. O cara arrumou para demitir a menina. Aprove ao Senhor.
Aprove ao foi pra Senhor que eu outra saísse unidade. da unidade vinculada ao SAS. Melhor, menos mal. Né? Vinculado ao SAS, eu já trabalhei em outra unidade em Caxias, em São João, em São Gonçalo, e depois voltei para Caxias, da onde não saí mais. Nesse tempo, eu também tinha acabado de sair da igreja. Conheço Milena, a gente começa a namorar e a nossa história começa. Costumo dizer que foi a única coisa boa que aconteceu na vida dele quando ele saiu da igreja. Foi. Não tenha dúvida. Deixa que Deus já está trabalhando na situação. Estava trabalhando no retorno. Porque, Era o ponto de retorno. meus amigos, foi ladeira abaixo. Foi mesmo? Nossa. O que você diz? Você pode abrir um Que pouquinho? tinha Quando nessa ladeira? O que tinha nessa ladeira? Foi, assim, foi ladeira abaixo. Eu já havia feito seminário anteriormente. Eu estava em seminário na época que eu saí da igreja. É mesmo? Eu primeiro estudei no Betel, depois eu fiz para o seminário presbiteriano, tranquei, saí da igreja. E aí começa, Você, né? Um abismo chama... Você, a princípio, estava na IURD. Isso. Não, a conversão foi na IURD com 10 anos de idade. Com 10 anos. Com 12 anos eu me batizo na presbiteriana. Na presbiteriana. E aí fico 10 anos, aproximadamente, na presbiteriana, até sair. Fui líder de adolescentes, líder de juventude, de federação, Tudo da que presbiteriana. reuniam igrejas presbiterianas do município. Então a gente era Envolvido, né? muito envolvido. Entendi. Fazia retiros, festivais de músicas, ar livres. Eu tinha uma banda, Tinha uma pastor. banda, É pastor. mesmo? Banda de rock? Banda na igreja. Na igreja. Banda Love. É mesmo? Louvores verdadeiramente espirituais. Ó, Não tinha um trocadilho lá no negócio. Da loja, cara. Ih, Você trocava algum instrumento, não? Não, era o... Vocalista. Tu era vocalista? era o frontman. Sério, pá, mas na Maranata ninguém sabe que você cantava, não. Que você Ainda tem- bem, ainda bem. Não, mas agora todo mundo vai ficar sabendo. Eu não Já quis, era. rapaz. Vai dar Já oportunidade era. agora. Aí, agora quando chamar o pastor para pregar, eu não- chama eu não antes. queria. Para 2 louvor a menos no ministério para poder ele cantar. Eu não quero criar disputa com o pastor Fabiano. Por favor. Não, mas você tem vantagem, você tinha uma banda, cara. O Fabiano não tem banda nenhuma, coitado. Mas ele tem cabelos de um vocalista. Tem. É. Tem cabelo Não, não e tem cabelo um de trejeito vocalista. de vocalista. É. Pegada meio... Mas, Bon Jovi. pastor, John Bon Jovi. Pastor Fabiano, te amo. nessa ladeira abaixo, você pode somar aí o que você quiser. Álcool, cigarro, fui usuário de maconha, Que isso? jogo. Desviou legal. Fui viciado em jogo. Álcool. Eu acho que o jogo foi o pior vício, foi o que mais me desmontou, porque o vício, ele te esculacha. É. Né? O vício, ele diz para você, quem manda aqui sou eu. Então, Esse negócio que eu administro, eu domino, isso é tudo conversa fiada. conversa fiada. O vício, ele tá aqui, ó, quem manda sou eu. Eu não vou amanhã, você vai. Eu não vou gastar meu salário, você vai. Caramba. Eu não vou pegar dinheiro emprestado para jogar, você vai. E é isso que a gente faz, tá? E voltou, né? Essa Essa fundo moda de do poço. jogo voltou pra caramba. Voltou muito forte. A Milena sabe a minha indignação. Eu fico nervoso quando eu vejo anúncio de jogo na televisão. Direto. E só Isso tem me isso. enlouquece. E só tem isso. É um atrás do outro. Isso me enlouquece. No intervalo do futebol, tem uns 3 ou 4 comercial de Direto. Isso me de enlouquece. bet. Direto. Isso me enlouquece. De jogo, Porque jogo, eu jogo. sei a escravidão que isso provoca. E a desestrutura. Não adianta você falar, você gasta o teu salário, você se endivida. Gasto que tem, o que não Você tem. gasta o que tem, você compromete prestações de coisa que você está pagando. E foi difícil o processo de sair do vício. Pastor, continua, depois eu vou fazer uma pergunta. de Eu me milhão de lembro dólares. que quando eu comecei a frequentar a Maranata de Caxias, voltando para o Evangelho, Deus já estava me incomodando, mas eu também eu já não tinha mais nada para perder. Mas antes de chegar aí na entrada, no retorno, me responde, por favor. Sim. Como é que uma pessoa com um envolvimento tão grande como você tinha na igreja, porque você não saiu do banco da igreja, você saiu da liderança. Entendeu? Você estava envolvido com pastores, com líderes, com oração, com bíblia, com não sei o que lá, que você falou tudo aí. É isso aí. E como é que você despenca? O que aconteceu? Qual o tamanho dessa pedra pra gente tropeçar, né? Eu não tenho dúvida que a questão emocional que eu tinha devido à depressão, ela colabora com isso, colabora
sem dúvida nenhuma, terrivelmente. E você tinha Isso cria um pano de fundo para a ansiedade, me fazer olhar para a igreja e falar: a igreja não tem respostas para o que eu espero dela. Então, eu era jovem, líder, muito envolvido, então eu achava que a gente ia salvar o mundo, né? Tem muitas pessoas dentro da igreja que têm expectativas que não são de Deus para elas, são elas criaram essas expectativas. Por exemplo, vamos lá. Elas construíram. Eu tinha urgência. O evangelho, para mim, tinha uma urgência, que eu precisava ir para a rua. E a igreja precisa ir. E a igreja tem seus processos, inclusive as suas finalidades, suas missões. Ou seja, você mesmo criava os processos? Exatamente. E quando eles eu não cobrava, aconteciam... eu me exigia. Isso que acontece hoje com os jovens e adolescentes, que exigem de si algo que nunca pediram para eles, foi o pano de fundo da minha depressão. E eu criava um padrão que ninguém tinha me pedido, nem Deus. Não foi Deus que pediu isso de mim. Foram expectativas que eu construí. Construí expectativas que não podiam ser alcançadas, que me geraram frustração. É o caminho para tudo dar errado. Você cria expectativas que ninguém te pediu. Por exemplo, dá alguns exemplos de expectativa que você tinha. Eu tô te catucando, você está percebendo, né? A expectativa que eu tinha como jovem... ter liberdade para fazer projetos, programas da igreja. A gente, numa igreja tradicional, a gente tem que brigar para ser jovem. Você era criativo, mas tinha limitações... Tinha um processo de uma igreja tradicional. Eu entendi. Na época, a gente sequer podia tocar bateria, bater palma. Né? A gente está falando de 30, 20 e poucos anos atrás. Em igrejas tradicionais, existiam igrejas que não batiam palmas. Na igreja que eu frequentava, que eu era membro, a gente não batia palma, não tinha bateria. Né? E a gente já estava em outro processo, em outro perfil de prática de culto, de expansão, de ir para a rua. E a gente se imaginava limitado por não ter respaldo da igreja para fazer isso. Vivendo dentro de uma caixa, né? Eu tô encaixotado. Só que, desculpa, o problema não era da igreja, o problema era meu. Eu que criei uma situação que não era contextualizada para aquele tempo. Inclusive, eu fui muito tolo, muito imaturo. É claro que o processo da depressão, eu sempre vou dizer, ela afeta essas emoções. A gente está acostumado hoje a lidar com pessoas que a gente imediatamente olha, que a euforia ou a tristeza que a pessoa tem, elas não são normais, elas são potencializadas por alguma patologia. A gente está acostumado a lidar com isso hoje. Então, essas expectativas e esses problemas não eram da igreja, os problemas eram meus. Expectativas que eu criei, que ninguém me pediu, e que, por causa disso, aliado à depressão, o processo de depressão ele não pode ser ignorado nisso, vieram, me lembro, que a gente inaugurou uma igreja, eu iniciei o trabalho de plantação dessa igreja como ponto de pregação. Então, a igreja era uma salinha de 4x4, uma loja. Era uma loja pequena, nós começamos um ponto de pregação. Viramos o estúdio aqui, mais ou menos? Não, menos por 4 é menor. O tamanho dessa mesa aqui para cá... O tamanho de uma loja de celular. É isso aqui, ó. Pega essas lojinhas que vendem capa de celular. Isso. Né? Isso. É tipo isso. É isso aqui, ó. Pega essa mesa aqui, parede lá, um ponto de pregação. E aí, evangelismo, reuniões em lares, o trabalho cresceu no bairro do Beira-Mar. E aí virou congregação, que é o estágio anterior ao estágio de igreja, e chega 1º de maio de 94, inaugura a igreja. Inaugura a igreja e me tiram de lá. Aí tu fica, caramba, pô... Remei, cheguei no caminho. Sentiu que tomou uma rasteira, né? Mas mais do que a rasteira, é a expectativa. Vão fazer crescer? Vão dar continuidade? Não tinha expectativa de que vão me entregar. Não. Mas eu tinha uma não é previsão, mas eu tinha um medo de que o trabalho não fosse continuado. Né? Que tanto esforço a gente chegasse ali daqui a pouquinho... Acabou, porque não... Depois essa igreja voltou a ser congregação. Hoje, graças a Deus, ela é igreja, está lá no bairro pregando o evangelho. Mas, assim, nós sempre
encontramos culpados. É fácil a gente... culpado. Mas eu não tenho dúvida. O culpado desse processo todo fui eu. Fui eu que não perguntei ao Senhor antes. Né? A gente, igual os exemplos da Bíblia, que a gente toma a decisão, mas não consulta o Senhor. Então, fui eu que tomei a decisão sem perguntar a Deus. E aí, quando se Fui sentiu eu frustrado, né? que criei expectativas e planos que não eram de Deus. Fui eu que tinha ambições que não eram de Deus. E, é claro, quando a gente soma isso tudo, o resultado é quebrar a cara. Mas Né? aí nessa sua queda você foi rolando e foi experimentando todo tipo de coisas que, quem sabe, jamais... Deu um cavalo de pau no carro Foi. e acelerou pro outro lado. Foi um cavalo de pau, nervoso. Milena lembra, a gente começou a namorar já nesse contexto. Ele estava assim, desse jeito, com essa situação toda? Não toda, não. Toda não. Mas estava no caminhando. processo. Tava caminhando. Tava no Tava indo. processo. Tava indo bem. Tava indo. O carro ainda estava indo no caminho Tava no contrário. processo. A gente começou a namorar num show de pagode, de um Pagode. grupo famoso da época. Você gosta de pagode, pastor? Não. Gostava, pelo menos. Gostava. Na verdade, eu fui muito envolvido com samba. Com samba. Conhecia presidente de escola de samba, era frequentador assíduo. Eu ficava em camarotes, nunca pagava consumo nem entrada. É mesmo, cara? Eu já, no SASE... Engraçado as facilidades que você tem, né? É. Para você se envolver. Mas Pode só aparece abrir a porta. bastante, né? Caramba, é verdade. No SASE, eu já... Parece até que você... Não, eu que sou o cara. No SASE... Tem alguém que tá armando Tem alguém abrindo as portas olha aí, ó. bonitinho. Olha aí, ó. No SAGE, eu já recebi um presidente da Mangueira, na época da Escola de Samba Mangueira. Nós operamos uma dama do samba do Rio de Janeiro, uma senhora do samba, hoje a mais conhecida do samba do Rio de Janeiro. Nós operamos no SASE. Né? Eu conhecia essas pessoas. Quando eu voltei para a igreja, por 3 anos, ligaram para minha casa, me convidando para ir na feijoada da Portela. Aham, é famosa. Por 3 anos. E eu falava, eu vou lá nada, porque vai começar o batuque. Aham. E o o meu ombrinho pé- vai acabar o mexendo. meu pé vai começar. O pé começa. O pé começa, Não daqui tem a pouquinho como. começa a cintura, daqui a pouquinho o Marcelo foi. Mas aí nós começamos a namorar, Milena gostava de dança. Então, Eu sempre gostei muito de dançar. foi um casamento perfeito. Foi um casamento perfeito. Só que eu comecei a evoluir Dentro do processo. dentro do processo de vício, enfim. E aí ela sentiu. Como é que foi isso? Ela sentiu o Milena? peso disso. Como é que você viu seu marido, que até então, não é? Era um cara E super esse- legal, E envolvido esse com... processo todo a gente não estava ainda na igreja, né? É. Praticamente até entender, você realmente enxergar o que está acontecendo, né? Você se vê assim, meu casamento acabou. É porque casamento você acabou. veio de uma família com Exatamente. princípios, com outros princípios, com outras formas, com Exatamente. valores. E aí, de repente, você começa a lidar, ainda que você vá administrando, negociando algumas coisas, mas chega uma hora que você diz, peraí, Sim. Agora não Tá dá saindo mais. de controle, Tá, né? tá, E no primeiro ficando momento, muito tudo que a gente difícil. fazia era junto. Mas aí, conforme a coisa vai extrapolando, a minha casa vira um quarto em que eu chego para dormir e Acorda. saio para trabalhar. Aí sai. Eu chegava todos os dias. nesse tempo tu estava lá no SASE. Sim. Sim, trabalhando. A gente trabalhava Ou lá junto. ou em outra unidade, mas Não, a sempre gente já trabalhando. trabalhava junto. Então eu saía para trabalhar e voltava para dormir. Eu saía do trabalho e ia beber, ia fumar, ia jogar. E só chegava em casa De praticamente madrugada. na hora de dormir. E esse processo ele Se foi repetiu, deteriorando muito. E a maconha em si, eu nunca fui usuário de maconha, nem de outro, enfim. Mas a maconha, ela ajuda a te jogar num estado mais depressivo, ou eu estou enganado? Não, acho que Porque não. ela não te dá aquele... Não, o efeito da maconha é riso, né? Eu, graças É a Deus, alegria. eu, graças a É. Deus, Pós que dá, né? eu, graças a Deus, eu nunca fui viciado em maconha ou Nunca qualquer foi? outra droga. Não, eu fui usuário. Por que eu falo que eu fui usuário? Porque eu fazia um consumo coletivo com amigos. É né? tipo beber socialmente. Era um consumo coletivo com amigos, enfim. Mas ele não te viciava. Não, A maconha, não. não porque eu tinha muito medo de experimentar cocaína, Essa ia ser... porque tiro eu certo. achava que quando eu experimentasse, eu ia
me tornar um viciado. O escravo total. Então eu sempre tive medo, era Deus me livrando, eu não sabia, né? E no que diz respeito à maconha, eu também não fiz isso por muito tempo. Teve um episódio no Rio de Janeiro em que um menino ele foi levado pelo cinto do carro num assalto e morreu. Sim. João Pedro, não lembro. João Isso. Hélio. Foi em Marechal Hermes, me parece. Tragédia horrível. Sim. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu dinheiro está nesse negócio. Eu não estava na igreja. Nessa época você não estava na igreja? Não estava na igreja. Caiu, deu um estalo, tipo, eu tô Cara, patrocinando. Já tem muito tempo crime. assim, esse caso do menino? Já tem muitos anos. Muitos anos. Parece que tem menos tempo, Parece. mas já Tem tem um menos tempo. tempo. Não, tem muitos anos. Vou descobrir a data. E aí eu falei, cara, meu dinheiro está nesse negócio. Eu não posso, não vou mais fazer isso. Parei de fumar maconha. Imaginou se as pessoas pensassem nisso? 2007. Foi 2007. Tadinho. Eu falei, meu dinheiro está nesse negócio. Eu não vou mais fumar. Parei de fumar maconha. Entendeu? Porque eu entendi que não tem como se não conciliar Não dá. o prazer com a tragédia. O que as pessoas que consomem, que são usuários e que não são poucas, em todas as camadas da sociedade, Sim, todas. Sim. deveriam pensar antes de ir Não dá mandar para comprar, conciliar. porque ele está financiando Tá arma, ele financiando. está financiando assaltos, É isso aí. e tudo que É desgraça. por isso que há uma força, né? uma motivação muito grande de querer regulamentar o que aconteceu agora também, né? Que foi uma baita ajuda para o tráfico. Só que o que aconteceu agora é oficializar que o sujeito pode ir à mesa do traficante E comprar. Comprar 40 e gramas. comprar. Isso que aconteceu agora é oficializar. O tráfico é crime, mas você pode ir lá comprar 40 gramas Isso. da droga. Você pode Inclusive, ser usuário. o cara não vai poder ser preso também como traficante, né? Porque, tipo, a polícia vai parar o cara, ele tá com 40 gramas na mochila. Antes, ele ia ser preso como traficante. E muito provavelmente ele era um traficante. É uma incongruência da lei, porque se você compra numa agência de automóveis um carro que ele é clonado, ele é roubado, e você é pego numa blitz, você é conduzido à delegacia porque você comprou algo ilícito. Isso. Um carro clonado que você nem sabia. É. Que você nem sabia. Mas com a droga, a lei te dá o dinheiro de comprar algo ilícito sem que você possa ser pela lei alcançado. Ele vai te fichar ali, mas é isso, acabou, e tchau. Sem que você possa ser pela lei alcançado. A lei te dá o direito de cometer a ilicitude sem ser alcançado por ela. É uma coisa... Mas até... tipo... Isso é pro usuário. Pro cara que realmente tá indo lá comprar. Mas pro tráfico... Mas existem países... mas qual a diferença do usuário que vai lá comprar para o sujeito que, enganado numa agência de automóvel, compra um carro clonado? Você está entendendo? O cara que vai na agência de automóvel, compra um carro clonado sem saber, ele é mais inocente Lógico. do que o cara que vai numa banca de droga comprar 40 gramas de maconha com traficante. Mas o que eu tô querendo dizer é que agora o tráfico ele pode dividir os vendedores dele, cada um com 40 gramas. E eles nunca vão ser presos como traficante. O mercado de droga nacional melhorou muito com essa medida. Melhorou muito. Entendeu? Essa lei não veio favorecer o usuário. Mas tem uma outra subjetividade veio nisso. favorecer quem vende. Tem uma outra subjetividade nisso. O policial anda com balança? Quem mede isso? Exato. Que não é uma balança qualquer. Quem mede isso? Então, na verdade, tornou livre, né? Essa que é a verdade. Deram um jeito livre, de legalizar sem dizer que tá legal. Tornou livre. Entendeu? O Brasil ele tem esse jeito. Tudo que, tipo, lá fora já é legalizado maconha em vários países há muitos anos. Aqui, talvez não ia conseguir passar a legalização do jeito que passou lá fora. Mas aí a gente deu um jeito. A gente cria um samba-lelê diferente, porque o brasileiro sabe rebolar, e a gente faz uma lei diferentezinha para poder favorecer. E aí quem se deu bem? Não foi bem o usuário, foi o tráfico, cara. Agora o tráfico consegue comercializar 40 gramas em qualquer lugar e os seus vendedores não pararão na cadeia. E a lei, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, manda aí no comentário se eu estiver errado, tá falando que quem foi preso no passado com 40 gramas vai ser solto. Não foi isso que falaram? Eu não sei se ela retroage. Mas é possível. Se você responde hoje por 30 gramas. É possível que você venha, não, olha, isso não é mais crime. Não é mais crime.
40 gramas de maconha dá pra fazer cigarro pra caraca. Cigarro. Sem caô. 40 gramas de maconha é um bagulho muito grande de maconha. É. Porque é muito leve. Aquilo é tipo tempero, pô. Se entrar na Casa Pedro e pedir 40 gramas de orégano, meu amigo vai sair com um sacão de orégano. Entendeu? Uma saca de orégano. Cara, pra fazer um cigarrinho, o cara bota É verdade. um pouquinho. Já devem ter feito esse cálculo. 40 gramas dá cigarro Quanto pra rende? caramba. É um pavor. Agora, o É pior, um pavor. o pior é que tem tantos países lá fora que fizeram isso lá atrás Dá uma olhada na e Califórnia. que estão retroagindo. Dá uma olhada em Vancouver. Gente, Estão chegando à conclusão que foi a pior os burrice liberais, que fizeram. Os liberais que têm o poder do microfone, que têm o poder de influenciar, que têm o poder da mídia, eles usam os exemplos do Uruguai, eles usam o exemplo da Holanda, eles usam os exemplos. Mas a Holanda foi uma Mas que se eles arrependeu. Não, pastor, eles não moram lá. É, exato. Nós moramos no Brasil. Nós não podemos comparar o contexto de um país civilizado, economicamente, de primeiro mundo, com o Brasil, com a realidade social, comunitária. Isso é incomparável. Você não pode usar a realidade desses países para chegar e falar que a legalização da droga ela trouxe algum benefício, que não trouxe nada. E trazer isso para um contexto do Brasil em que a criminalidade ela vai ter o... Ela já tem uma liberdade absurda. Não, na verdade, não é liberdade absurda, ela tem controle de espaços. Exato. Né? Hoje, parte do território do Rio de Janeiro não é o poder público. O Rio de Janeiro é dividido, é partido Né? Não é o poder público. Poder paralelo. Quando você traz essa legalidade, eu nem sei. É como se você entrega a chave de vez. Né? Mas se você pegar as imagens hoje da Califórnia, Vancouver, entre outros lugares, Vancouver é Canadá, né? Você esteve lá também. Eu fiz um intercâmbio em Vancouver, uma cidade linda, incrível, maravilhoso, né? Meu pai esteve lá. Tinha umas áreas lá que tinha uma espécie de Cracolândia que era assustador. Assustador. Pessoa andando que nem zumbi. Zumbis. Na Califórnia tá terrível. As pessoas estão saindo da Califórnia, indo para outro estado americano porque não aguenta mais. É isso aí. Você tem uma comunidade de zumbis. Tá virando um caos. É isso aí. E aí a falácia de 10 anos atrás, porque era uma falácia... Da droga livre. Não dá problema nenhum, tá sendo colhida hoje. Porque a coisa não é imediata. É isso aí. O caos você não colhe daqui a 10 anos, você vai colher daqui a 15, 20. Porque é a molecada que tá nascendo num ambiente que já tá legal. E ele vai crescer nessa cultura. E aí, mano, quando ele fizer 17 anos, 16 anos, tá legal. Tá legal a parada. Ele pode. Lucas, pastor, a droga não tem limite. Você não negocia doideira, que você vai chegar só até determinado ponto. Não. Isso não existe. Isso não existe. Cada dia ela exige. Porque qual é a questão da droga ou de qualquer outro vício? É o hormônio da saciedade, da satisfação. É a recompensa. Estuda sistema de recompensa. É o que faz você começar qualquer tipo de vício em alguma coisa. É o sistema. E o sistema da recompensa, ele exige um grau maior a cada determinado período. Então, hoje, você consome 1 hora de um vício. Amanhã vão ser 3. O sistema de recompensa exige uma dose maior para você ter mesmo nível de satisfação. É isso que a droga faz, como qualquer outro vício. Os teus estágios de aprofundamento da dependência, eles vão aumentando. E isso é uma desgraça. Quem está assistindo a gente e já enfrentou algum vício na vida, sabe a cadeia evolutiva do vício, para onde ele te leva. Pais que perderam filhos por vício, esposas que perderam maridos por vício, filhos que perderam pais por vícios. Só quem já viveu isso sabe a desgraça que é. A gente ia perder o nosso casamento. Vamos retomar. Isso. É isso. Porque era insustentável a convivência com o Marcelo. Pro caos, estava caminhando. Era insustentável. Eu era uma pessoa socialmente insustentável. E quando isso está caminhando para o caos,
a gente se envolve cada vez mais em situações que fica controlado por ela, e nesse momento de caos eu estou vendo que eu estou levando minha vida a fim. Deus vai falando comigo, aquilo que nasceu lá. Você conseguia perceber Deus falando contigo mesmo vivendo essa situação toda? Por causa do princípio. Pessoas me paravam na rua. É mesmo? É mesmo? Você tem um chamado, Deus não esqueceu de você. Caramba. E aí foi um coral americano do Harley, meu Deus, um coral batista uma vez no SAS. É mesmo? Caramba. Uma inauguração. Cara, aquele coral cantou. O Espírito Santo falou comigo de um jeito. É mesmo? Eu me escondi e eu não parava de chorar. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Estava lá. Né? A semente estava lá, o chamado estava lá. Que coisa fantástica é a tudo palavra lá. de Deus, né? Ela fica lá. Ela fica. Não importa, ela está lá. Ela está lá. A semente. É isso aí. Você parou de regar, mas ela tá Ela lá. não morre. Ela está lá. E no momento próprio, o Espírito Santo vem. E aí, eu não sei se Milena quer falar como foi para ela esse tempo. Foi um tempo muito difícil para Milena. Foi muito difícil. Muito difícil. A gente primeiro tenta, né, salvar o nosso casamento, né? A gente não, mesmo não sendo evangélica, Sim. eu sempre tive esse princípio de família. Você casou com ele porque você gostou dele. De família em primeiro lugar, mas é que as pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que isso é só na religião evangélica. Não. Né? Mesmo você tendo outra religião, você pode ter os mesmos princípios. Lógico. Né? E eu tentei o máximo que eu pude salvar o nosso casamento. Conversava bastante com ele, não era aquela chata de ter DR todo dia. Muito pelo contrário. Quase não tinha, mas quando tinha, né, quando a gente sentava para conversar, tentava expor ele, fazer ele enxergar o que estava acontecendo. Quais eram as consequências mais normais? Normais não. O que acontecia de mais comum assim, no relacionamento de vocês que você enxergava que não dava para ir adiante? A gente não tinha mais casamento, pastor. A gente não tinha mais nada. Não acontecia. Mais nada. Não tinha mais relacionamento? Nenhum. Eu só tinha um endereço. Nenhum. Só o endereço? Eu só tinha um endereço. Ele chegava em casa sempre que saía com os amigos, que passou no momento ser quase todos os dias. E só chegava em casa de madrugada. Você morava sozinho? Não. Nós casamos e eu fui morar com ele. Eu digo na sensação, parecia que você morava sozinha. Sim. É isso que eu quis dizer. Sim, mas assim, a gente, como ele é filho único, minha sogra ficou viúva, quando eu casei, eu fui morar com eles. Minha sogra morava com a gente. Entendi. Assim, e era muito triste, porque a mãe também ficava preocupada com a situação. Né? Ele chegava em casa transtornado. Eu já cheguei em coma alcoólico. É mesmo? Sempre alcoolizado. Sempre alcoolizado. De não lembrar o que aconteceu no dia seguinte. Num dia desses, eu fumava 4 maços de cigarro no dia. Rapaz. Teve um dia que eu saí 11 horas da manhã, num sábado, e eu bebi até 4 horas da manhã do domingo. De 11 horas de um dia até 4 horas da manhã do outro dia, voltando dirigindo. Meu Deus. De um ensaio de escola de samba. Como é que você fazia com o trabalho? Isso não influenciava negativamente no seu trabalho, o seu rendimento em si? Pelo incrível que pareça, não, eu não consigo explicar. Porque eu trabalhava ativamente, não atrasava, não faltava. Resolvi os... Não atrasava, pendengas. não faltava. É um círculo. Agora, também tem o seguinte, eu não resistiria muito tempo. Eu ia perguntar isso, por quanto tempo você ia aguentar, né? Manter Na verdade, funcionando. um dos estalos que dá foi quando a perda do seu amigo. Meu melhor amigo, parceiro, irmão, amigo da minha família, meu médico, meu irmão, que estava junto comigo nesse processo todo, ele, de uma hora para outra, fica doente, interna e morre. Caramba. E aí, nesse dia, 6 horas da manhã, o filho dele me liga e eu começo a chorar. Eu não falei de Jesus para ele.
Veio assim. É a primeira coisa que veio. Nossa. Eu não falei de Jesus para ele, eu não falei de Jesus para ele. Meu Deus, eu não falei de Jesus para ele. E aí, né, desse tempo, parece que dá um start. Eu já vinha, né, passava na frente de uma igreja, ouvia um louvor, aquilo mexia comigo. Eu me lembro que uma vez, voltando da casa da Milena, eu parei na porta casa de dos uma meus igreja, pais, já no estávamos caminho casados. Da casa dela, na Nilo Peçanha, ali em Caxias. E aí eu parei e perguntei para a pessoa que estava na portaria, um homem, não sei se era diácono, alguma coisa, e perguntei, já estava alcoolizado, mas parei que eu queria entrar no culto. E eu perguntei, oi, boa noite, tudo bem? Eu posso entrar de short? Aí o cara, não pode não, meu amigo. Aí fui embora. Ele sempre, o trajeto era o mesmo, né? Ele sempre parava um pouquinho na frente dessa igreja e olhava. Uma coisa assim que depois eu entendi, né? Que Deus estava chamando ele de volta e me usou por também ser compreensiva. Hora nenhuma, dia nenhum, momento nenhum eu falei, não vai. Porque eu não era da igreja. Em momento nenhum ele falou, muito pelo contrário, eu falei, você quer ir? É isso aí. Essa sua volta acontece na Maranata? Na Maranata. Eu tinha um amigo da área de saúde que se converteu na Maranata, o Kleber Bambam, também muito conhecido lá em Caxias. Kleber da EBD? Não. Não. Kleber com Kleber Bambam. E eu falei, caramba, o Kleber se converteu, rapaz, tem jeito, né? Tem jeito para qualquer um. Esse Kleber era brabo? Tem jeito para qualquer um. E aí ele sempre me convidava para ir na Maranata, mas eu conhecia a Maranata, porque eu fui frequentador da ABI. É mesmo? Eu assistia cultos com o pastor Cassiano, lá no Forninho. Então eu gostava muito da Maranata. Mas no período que você estava na Que eu estava na igreja, antes de eu me afastar. Você tinha a memória da época de garoto. Sim, né? Enfim, grandes reuniões, cultos, meu Deus, que eu assisti na Maranata, participei com o pastor Cassiano, que você não esquece nunca mais. Ah, é verdade. Você não esquece nunca mais. E aí essa memória e esse amigo vai lá. Aí eu comecei a visitar a Maranata no culto de terça-feira. Já no Templo No Novo. Templo antes Novo, já no Templo foi inaugurado Novo. em 94. Né? Humberto de Campos. Exatamente, no Humberto Campos. Aí comecei a ir, comecei a frequentar. E aí, Milena, eu fiquei assustado, porque Milena, do nada, sem a igreja, Milena nunca tinha ido à igreja, ela para de beber, ela para de fumar. E aí eu olho assim e falei, caramba, o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo aqui? Fiquei sozinho. E daí me encanou, tá virando irmã? Agora falta só o coque e o saião, né? Tá virando irmã? Mas a Milena sempre teve esse comportamento de equilíbrio, sempre, impressionante. Né? Milena é aquela mulher que ela parece que nasceu na igreja. É impressionante. Né? É impressionante. E isso só melhora, graças a Deus. Né? Que bom. Você teve um encontro com Deus primeiro que ele? Não. Não? Apesar dessa, Sim, sempre, né? Sempre dessa sensibilidade É, para o sempre, Evangelho. sempre estar na igreja, mesmo sempre criar desde pequena na igreja. Eu só me batizo mesmo em 2015. 2015. 7 anos depois de eu ser recebido membro da Maranata. Já está frequentando a Maranata. Então, tá 7 anos depois, porque vocês voltaram juntos. Isso. Então. Você chegou primeiro? Cheguei primeiro, comecei a frequentar a Maranata, e aí eu estava fazendo uma dessas faculdades, precisava de hora... Nessa época, quem estava lá era o pastor Rômulo. Pastor Rômulo, eu precisava de hora complementar. Sim, né? é importante que eu digo nessa época, porque na nossa igreja nós temos um rodízio verdade. de pastores e de tempo em tempo a gente dá uma rodada na coisa. Aí um vai para lá, outro vem para cá. Bom jogo de Fui vôlei. pastoreado pelo pastor Rômulo, pelo senhor, pelo pastor Davi Silveira, quando abre a Vila São Luís. Mas nesse processo lá do começo, o meu diretor do SAS, ele é da Igreja Presbiteriana das Américas, e
falou, Marcelo, o gerente de qualidade da Kodak vai vir aqui dar um curso sobre qualidade na igreja e vai ter certificado. Você não quer ir lá, não? Eu precisava de hora. Certo. Eu falei, vou. Vai ter certificado? Tô dentro. pô. Quando eu cheguei lá, tô assistindo a palestra e tal, tem um coffee break, eu olho assim num cantinho, tomando café lá, um bolinho de banana. Eu olho, Sem dizer o nome, né? ué, Tem rapaz, bolo de banana, né? Aí estou eu. Ele está perto. Aí ele está. É que nem sangue pro tubarão. Aí eu cheguei, Pastor Rômulo, Aí, sou eu. É o homem aí. Falei, poxa, eu estou visitando sua igreja. Aí contei a história, que eu estava afastado, marcamos um gabinete, Legal. dali eu entro para a classe de transferidos, e se eu não me engano, no dia 3 de dezembro de 2008, eu sou recebido membro da Maranata de Caxias. Olha que maravilha. Caramba, que legal. Parei de fumar no dia 3 de dezembro de No dia 2008. que foi recebido. No dia que eu fui recebido. Simplesmente decidiu parar e parou. Parei. Sim. Parei. Glória a Deus, que bom, cara. Deus abençoa, porque tem gente que não consegue parar com essa facilidade, tem não. gente que vive um processo de libertação. Naquele né? dia ali, eu parei. E a bebida, e a maconha, e tudo mais. Para tudo. Para tudo. Tudo que te escraviza, você é liberto. Tudo que te escraviza. Você não é mais escravo de nada. Então, o vício foi o pior de todos. O jogo foi o pior de todos os vícios que eu tive. Mesmo assim, você ficou um ano ainda frequentando a igreja, já está tomando essa Fumando. decisão. Fumando. Eu frequentei a classe de transferidos Fumando. No dia que eu fui recebido, eu falei, não. A partir de hoje, Agora, compromisso mudou. é isso aí, muda. Você- Rapaz. Foi tipo uma maturidade, É né? isso aí. Tipo, eu não posso continuar andando nessa direção, É isso cometendo aí. esse mesmo erro. É. É exatamente isso. Legal. E aí eu começo a frequentar Milena indo comigo, Te acompanhando. Pá. me acompanhando. Legal. Né? De primeiro eu deixei ele à vontade. Eu deixei ele para ele ter certeza da decisão dele, para ele não ficar preocupado comigo. Eu falei, vai, sentiu bem, você está com o seu coração em paz, é aqui que você quer ficar, escolhe realmente ver que é aqui que você quer ficar. Na época eu falava assim, né? Não era da igreja. E ele foi, não, gostei da igreja, eu vou ficar lá. Aí teve o processo todo, conversou com o pastor Romulo, teve o processo todo. Aí ele começa a frequentar a igreja como membro. E eu passo aí com eles nos cultos de domingo de manhã. E você começa a perceber essas mudanças também. Sim, teve a mudança do dia, né? cigarro. Essa do cigarro, que foi naquele Muito dia, clara, né? drasticamente, assim, uma mudança, né? Drástica, É. de uma hora para outra. E a gente tem todo um processo, né? Mas a gente começa a caminhar, a gente começa a frequentar e começo a perceber que começo eu mudar. Eu não senti durante o momento que é da mudança, mas no decorrer dela, eu comecei a olhar para trás e ver quanto eu estava mudando. Mas você não era Impressionante. certinha? Sim, era Olha só, que certinha, interessante. né? Sempre era certinha, mas Deus Mas muda. ela começa a ver. Eu A começo. gente começa a perceber que, que tinha vários detalhes, né, na história. Minha pergunta é de propósito. A certinha gostava muito de dançar, pastor. Muito, muito. É aquela pessoa que, se eu dançasse. As pessoas falavam, quem é da dança falava assim: você sabe dançar. Entendi. Quem não é da dança, você chama atenção. Né? Eu cheguei a fazer umas aulas de dança, porque uma professora me viu dançando numa festa. Menina, você já fez dança? Não. Vai fazer dança comigo. E dali eu caminhei na Aí dança. você aprendeu. Aprendi vários tipos de agora? dança. Eu já gostava, né? Então, eu ia... Muito na nossa época, tinha casas noturnas que a gente podia sair para dançar, simplesmente Não é dançar. a dança, é o que vem junto, né? Mas como na minha família, assim certinha, mas todo mundo bebia cerveja. Vamos dizer assim, não tinha casos nenhum de ninguém alcoólatra, mas se tivesse uma festa, todo mundo bebia uma cervejinha. Então, isso para mim, na minha família, era normal. Normal, é. Então, eu cresci, a partir de uma certa idade, podendo tomar uma cerveja. Entendi. Então, quando eu saía à noite, não era todo dia, mas quando eu saía à noite, fazia o uso da cerveja.
Quando... Mas alguém proibiu você de dançar, não, né? Não, Foi algo aí no seu coração? foi. Começou a me incomodar. A frequentar esses lugares, Os ambientes. os ambientes. É isso aí. Foi parando de ir meio que... É isso aí. Aham. Não a vontade de dançar, Aham. mas não querer frequentar esses É lugares. isso aí. Entendi. Me incomodava. Eu cheguei a sair uma vez, quando eu saí do local, eu comecei a tremer. Eu saí, não, eu saí do local porque eu comecei a tremer. Entendi. Eu tremia, mas como eu tremia. E eu já não estava bebendo, porque num certo momento eu parei de fumar e de beber. Falei, não quero isso para mim. Antes de entrar para a igreja, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu vi os nossos amigos fumando, acendendo um cigarro atrás do outro, bebendo a noite inteira, mas e todo dia. Eu falei, não quero, eu não Muito fazia isso. descontrole, né? Eu não Você fazia não queria isso. viver Eu não isso. estava nesse estágio. Eu Mas você falei, estava não, com medo de chegar nele. medo de chegar isso aí, nele. Eu falei, eu entendi. não quero Não, isso e para minha atitude de vida. prevenção. Não. E eu afetava, com certeza, quem eu era, afetava isso nela. É. Com certeza criou essa ojeriza Aversão, a ela. né? Aquilo que eu me tornei por causa do que eu consumia fez ela se afastar, porque era muito ruim. Sim, sim. Era muito Vocês ruim. voltam para o Evangelho, Deus Eu volto, trabalha na Ele libertação volta. de vocês, Eu começo a frequentar junto com começa a ele. frequentar a igreja, mas aí Certos dias, certos domingos, ele fala assim, teve alguns domingos que no começo ele falou assim, não vamos hoje não, tô tão cansado, vamos ficar em casa descansando. Eu falei, não, por quê? Por que não vai hoje? Vamos sim. Vamos sim. Aí, assim, depois de um tempo você percebe que a diferença que isso faz, né? No momento, no dia não, mas depois você percebe a diferença que isso faz na sua vida, Aham. né? Em todo o contexto, até no relacionamento. Aí começamos a fazer, a primeira classe que a gente fez em Caxias foi uma classe de casais. Nossa, aquilo foi ótimo para o nosso casamento. verdade. Foi muito bom. Você ainda não era batizado. Não. Mas fez a classe. Você ainda era estou só acompanhando. É. Sim. Eu Mas falava para ele, eu onde falava, Juliana participava sempre. eu falava para ele, só não me cobra, deixa eu ter o meu momento. Aham. É, isso aí. Aí, e eu tinha umas questões, eu me questiono muito, eu me cobro muito, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu gosto de fazer uma coisa bem certinha. Ter uma coerência. Se não conseguir, se eu achar que eu não vou conseguir dar conta, eu nem gosto nem de começar, me critico muito às vezes, me cobro muito. Aí, em certas relações sobre o casamento, eu me cobrava. Eu achava até que algumas coisas não davam certo por mim, por minha causa, por eu cobrar tanto, por eu querer tanto aquilo. E a classe de batismo, para mim, foi libertador. Eu sou de casados, perdão. A classe de casados, para mim, foi libertador, porque eu vi que certas coisas eu tava realmente no caminho certo, outras eu precisava ajustar, mas que a maioria não era ainda realmente... Casados para Sempre, né? Era classe. Não, classe. de EBD. Classe EBD para casais. Não sei se ainda tem em Caxias. Acho que Uma sim. classe de EBD. Classe de EBD, casais. classe pra casais. Isso aí. Na época era classe para quem tinha até 15 anos de casamento. de Foi a de casado que a gente frequentou. Nossa, essa classe, para mim, me ajudou muito em relação ao nosso casamento. Que legal. E aí você decide se batizar. Aí ele vai para Vila São Luís. Vila São Luís para trabalhar. Ele vai para a vila para trabalhar. Aí, assim, a pessoa se fecha de Trabalhar- novo. Explica aí, trabalhar como? Só explicar. Vem a notícia, né, de que vai abrir a igreja na Uma Vila nova São igreja, Luís. isso. E aí o pastor pergunta quem gostaria de ir, né, para abrir o trabalho lá. E eu me apresento. Fomos 70 pessoas da igreja de Caxias. Nesse pra lá. tempo você tinha o quê? 3 anos de crente? Mais, né? Porque era o Mais. pastor Rômulo, a sua passagem lá, Então, 6, em 7 anos. 5, 6 anos. foi. 5, 6 Em anos. 6 anos por Foi aí. o pastor Davi que fez Da essa... pastor Davi. Foi. Isso. E aí, em Caxias, eu era professor de ABD nessa Sim. época, né? Ele já dava aula na EBD. E aí eu vou, mas eu vou membro. Eu vou para... Apoiar. Para apoiar, pra fazer volume, força de braço ali. Pá. A primeira trabalhar. coisa que eu faço lá é participar do grupo de evangelismo, Legal. né? Porque eu tinha essa ideia, igreja ou cresce no começo ou ela não cresce nunca mais, né? Então tem que crescer. Então fomos para dentro, evangelismo, graças a Deus, Deus
multiplicou o trabalho lá na Vila São Luís. E aí lá, eu sou líder do grupo de visita, líder de PG e você diácono, lá na Vila São Luís. Pouco antes foi o teu batismo. Pedro Sim. nasce em 2015. Pedro nasce em 2015, dia 9 de janeiro de 2015. Eu me batizo dia 5 de dezembro de 2015. Mas aí você descobre uma enfermidade nesse processo aí, né? A primeira enfermidade até que foi antes. Foi antes da gente estar na igreja. Foi justamente Já na na Vila? época... Justamente... Não. Não, foi Caxias. Foi né? Caxias ainda. Foi justamente na época que a gente namorava com a minha sogra. Esse processo todo do Marcelo ainda fumar bastante. Eu começo a ter uma crise de tosse. Eu não fumava mais, mas começo a ter uma crise de tosse compulsiva, que não parava. Caramba. Dias, Mais de 50 dias, dias. dias, Nossa, dias, ruim dias. demais. Tossia ruim demais. Nossa. Você, Mais quando 50 fica dias. resfriado uma semana, seu abdômen já fica todo dolorido. Dolorido, é. Imagine um mês tossindo. Meu Deus. Eu já tinha várias distensões, né, no abdômen por tossir. Doía muito, mas cada tosse doía muito É. o meu tórax. Aí, trabalhando no SASI, uma técnica chegou para mim e falou assim: por que você não faz um exame, uma eletroneurografia, que é uns choquinhos para poder Vai funcionar como distensar... uma fisioterapia. para no distensar no torácico. músculo. Certo. Entendi. Aí eu fiz. Gente, só façam esse exame se realmente precisar. Por que dói? É choque, choques, pastor. né? É choque. Choque. Você coloca agulhas nos E seus dá choque. membros e dá choque. Caramba. Para estimular as respostas nervosas. Tratamento Assim, de choque. muito ruim. Como a palavra diz, né? Tratamento de choque. Muito ruim. Você fez 3 vezes, né? Eu fiz 3 vezes. Mas nessa primeira vez, quando ela deu o resultado, ela entregou o resultado para o Marcelo, já preocupada. Porque no resultado dava uma síndrome. Eu não me lembro o nome da síndrome, mas eu não entendi nada. Porque... Bartolo. Uns nomes Eu não lembro. assim complicados. Que era a indicação de um tumor no tórax, no pulmão. Tem a ver com fome? Bartolin. Bartolin. Não. Síndrome de Bartolin? Síndrome de Bartolin. Não é Bartolin, não. Não é Bartolin, não? Não. Bartolin é outra patologia. Eu esqueci o nome da síndrome. Poxa. Mas, nesse Aí momento... o laudo deu essa síndrome. Aí ela falou, por que você não faz uma tomografia de tórax para poder... Eu falei, mas eu não sinto nada, só essa tosse. Eu tinha ficado resfriada antes, mas a tosse não me largou. Aí ela, né, não, faz, tinha tomografia lá, custa nada, a gente tem aqui, faz o exame. Aí o dono da clínica... Eu te levei para outra clínica. Você me levou para outra clínica, né? Eu fazia a pós-graduação e estudava com um neurologista que tinha uma clínica em Botafogo. Conversei com ele, porque eu não estava entendendo nada. Eram coisas assim, muito desconexas. Fazer uma eletromiografia e sugerir um tumor de tórax. Ele falou, pô, Marcelo, repete o exame. Aí eu levo ela para fazer o exame pela segunda vez. E aí ele investigou. Marcelo, eu não vi nada. Mas você não tem tomografia? Eu falei, tenho. Cara, faz o exame, não custa nada. Aí a gente vem fazer a tomografia aqui na Tijuca, numa clínica que estava colocando o aparelho lá no SAS. E a gente faz o exame num dia à tarde, aqui na Tijuca. No dia seguinte, o médico, dono da clínica, e o diretor da clínica, administrativo, bate lá no SAS às 9 horas da manhã com laudo. Com o meu laudo. Aí eu, opa. Eles batem lá e falam, Marcelo, fica tranquilo. Quando você ouvir, fica tranquilo. Com o resultado... Melhor você sentar. Com o resultado no dia falou, seguinte, que o resultado ia ser para alguns dias. 5 dias depois, ela fez à tarde. No outro dia, 9 horas da manhã, estava o dono da clínica, o diretor administrativo, com o laudo na mão para me entregar. E aí, estava perto do aniversário dela.
E, ó, Em outubro. Marcelo, deu uma imagem aqui e tal, investiga e tal, mas, ó, tá tranquilo. E aí, quando eu vejo o resultado, tinham lá 2 tumores no tórax, Lado esquerdo. com imagens sugestivas de metástase no fígado. Caramba. Aí é isso aí. O chão desaparece, eu morro de culpa, porque Milena conviveu com minha fumaça e da minha mãe por muitos anos, e o fumante passivo, ele sofre as consequências, né? Porque o período que ela fumou foi muito pouco, Cara, as e pessoas, Milena fumava as pessoas pouco. que fumam deveriam ter essa consciência de que o Quem tá do familiar lado, dele... quem tá do lado, Sem dúvida. expira aquilo todo dia. Sem Ele dúvida. tá fumando junto. Hoje, Obrigando a outra pessoa Hoje a a Um fumar. terço do cigarro, outra pessoa fuma junto. hoje a Sem, fumaça sei lá, do talvez. cigarro, ela me provoca falta de ar. A fumaça mesmo? do outro é impressionante. É impressionante. E eu lá atrás imaginava, cara, eu nunca vou parar de fumar. Hoje a fumaça de uma outra pessoa, mas me incomoda de me faltar o ar. E aí, quando eu recebo, cara, é uma bomba que vem. Nossa. E aí eu mando o laudo para um radiologista amigo meu. Ele, pô, Marcelo, tu só me manda esse negócio? Porque Ele não sabia de quem era, né? um tempo antes, o irmão da Milena, novo, menino, a gente descobriu um tumor de mediastino dele, uma bola de tênis no meio do peito. E aí a gente passa pelo processo, começa a buscar, né, tratamento. É síndrome de atáxia telangiectasia? Ou síndrome de Luiz Barr? Luiz Barr, né? Eu acho que é Eu isso. realmente não lembro o nome da síndrome. Enfim, Talvez aí eu seja consigo uma consulta para ela no Fundão, cirurgia torácica. E aí eu tô indo para consulta, o carro enguiça. Aí eu falei, cara, eu não acredito que eu não vou conseguir levar a Milena na consulta, meu Deus. Cara, eu voltei para casa, mas assim, Arrasadão, né? arraso, né? E aí vamos começar de novo. E aí a gente consegue uma outra consulta na cirurgia torácica do Pedro Ernesto. E aí a gente chega lá, né? Tem uma junta, eles começam a revirar o exame dela, falando tudo, né? Ela ouvindo tudo, a gente Junta ouvindo. 5, 6 médicos numa rodinha. Você do lado aqui sentada. E eles na E rodinha. eles na rodinha do Meu lado, Deus. conversando, falando, olhando as minhas 3 tomografias. Até isso tudo já tinha feito 3 tomografias. Caramba. 2 eletroneurografia. Falando de tudo. Ultrassonografia. E olhando tudo. É, mas isso aqui, não sei o que. Meu Deus do céu, tá maluco. Aí ela é muito nova. E ela não fuma. Como é que pode? Como é que... E você aqui? Tô falando de mim, né? Eu só Muito ouvindo nova, aquilo. né? Aí, uma coisa assim que me marcou, que ele chegou para mim, quando a gente já estava nesse processo, você ainda não entendeu o que você tem? Porque eu estava calma. Né? Em momento nenhum, pastor. Bateu um desespero. Nunca. Eu fiquei calma o tempo inteiro. Ele ficou desesperado com a minha calma. Você ainda não entendeu o que você tem? Você ainda não compreendeu a gravidade? Eu falei, não tem nada. Quanto médico chegar para mim e falar, você tem isso? Eu não tenho nada. Ninguém falou nada para mim ainda. Aí esse ninguém, depois eu entendi que Deus não tinha falado. Deus não tinha falado comigo. Deus me deu aquela calma, aquela paz durante todo o processo. E aí? Aí o médico fala para ele, chega o médico, reuniu com eles, que fazia parte da equipe deles, e fala assim, tem uma vaga para hoje. Tem que internar hoje. Tem que internar hoje para segurar a Primeiro vaga. eles falam, tem que investigar. Vamos fazer uma Tem punção que fazer uma punção. Né? para investigar. Eles chegam nessa conclusão. Temos que fazer uma punção para poder investigar. E eles viram, tem que internar hoje para segurar a vaga. Vai internar agora. Vaga onde? No Inca? no Pedro Ernesto. Pedro Ernesto. Tem que internar agora. Agora. Não pode ir para casa. E o dia da punção era só na outra semana. Era uma terça-feira, só que fazia as punções. Isso era numa sexta ou no sábado, né? Era sexta, porque eu Sexta. tinha aula do MBA. E eu internei na sexta, para não perder a vaga, E pra ficar até terça. para ficar até terça para fazer a punção. E esse médico que chegou nessa junta, que falou que tem a vaga,
Qual era o nome dele? Doutor, a gente está conversando aqui, ainda não perguntei seu nome. Qual é o seu nome? Doutor Jesus. Muito bom. Doutor Jesus. Eu falei, Então tá bom. tô entendendo. Tô entendendo. De Nazaré, não? Jesus mandou um xará. O sobrenome era outro, mas era Jesus, o primeiro nome do Entendeu? médico. Amém, vamos lá. Primeiro nome do Doutor médico era Jesus. Jesus. E aí? E aí, Milena interna, nesse curto espaço de tempo, você vê... São notícias tristes, né? A gente só vê a pessoa, infelizmente, chegar num estágio muito avançado da doença quando conseguir um leito no hospital. Mas constatou mesmo, no seu caso, era um... Não, Vamos chegar lá. não. Eu cheguei aquele que está comentando, eu cheguei a ver 2 pessoas serem diagnosticadas a câncer terminal no meu leito, junto comigo. Eu fiquei na ala feminina da oncologia torácica, fiquei internada. Então, todos as pacientes que estavam comigo tinham tumor de pulmão, todas. Algumas aguardando cirurgia, algumas aguardando um exame, e outras tiveram alta para poder ir para casa, Cuidados paliativos. para ficar com seus familiares até chegar o Morrer em dia. casa. E uma faleceu na minha frente. Meu Deus do céu. Uma faleceu na minha frente. Esse era o perfil de paciente, né? Da onde ela ficou E internada. você ali, né? E eu ali. Com esse estímulo todo. Calma, E aí pastor. chega o dia. Calma. É tipo... Mudava Fica aquela luz vermelha assim, piscando assim, tipo de... Mudava o plantão. Né? A sensação Mudava o é plantão, isso. uma enfermagem para outra para passar o plantão. Tem paciente nova. Leito tal. Quem é? As enfermeiras não identificavam, olhando, que a paciente nova era eu. Porque depois de mim, que tinha 35, a paciente mais nova que estava internada tinha 60. Por isso que eles falaram lá, né? Ela é muito Isso, nova. muito nova. Muito nova. Tinha 60. Muito nova, mas tinha convivido com a fumaça do cigarro por 10 E anos. todas elas passaram pelo procedimento que eu ia fazer, a punção. Primeiro, porque é o que diagnosticava. No dia da punção, aí o médico veio me chamar, desci para fazer a tomografia, porque tinha que fazer a tomografia. Antes. Porque na hora que faz a tomografia, E na mesma sala é feita mesma a sala punção. que faz a tomografia, mesma sala que faz a punção. Que ele vê o local exato do tumor para poder fazer a punção. Na hora da tomografia, fazendo a tomografia, logo depois ele falou para me levantar. Quando acabou o exame, foi para levantar. E voltei para o leito. No leito ele falou, olha, não vamos mais fazer a punção, porque o tumor menor sumiu e o outro está diminuindo. Então, a gente não vai fazer mais a punção porque está muito pequeno, corre o risco de pegar algum órgão, e a gente vai cuidar de você, vamos fazer toda a clínica com você, vamos acompanhar você. Aí eu fico 1 ano sendo acompanhada pela cirurgia torácica no Instituto de Oncologia lá, de câncer do Pedro Ernesto. No CUC, Centro Universitário do Câncer. Ela passa 1 ano em acompanhamento no Centro Universitário do Câncer do Pedro Ernesto. E depois eu tive alta. E é muito impressionante porque a Boa. tomografia que apontou os tumores era o quê? 60 dias antes? Ou Não, menos? menos. Menos. Os exames que ela fez antes, que apontaram os tumores, tinham menos de 2 meses até o momento que ela repetiu para fazer a punção. E quando ela repete, um tinha desaparecido, o outro estava diminuindo. Caramba. Ó Deus, um milagre. E você atribui um milagre de Deus Sim, Totalmente. à cura desse tumor. sim. Desde o primeiro cuidado. Quando a Desde o gente vai primeiro para o CUC, para o Centro Universitário do Câncer, o médico responsável pelo acompanhamento dela, que tinha implantado aquele tipo de tomografia por volumetria, era, na época, o diretor do Pedro Diretor do Ernesto. Pedro Ernesto. A gente não pediu a ninguém. A gente nem sabia quem era. E aí, quando ela vai para ser acompanhada 1 ano no CUC, Era ele. ela é acompanhada pelo diretor do hospital, que atendia ela pessoalmente. 1 vez por mês, 2 meses.
No começo era de 2 em 2 meses, depois eu passei de 3 em 3 meses até ter alta. Ter alta, para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. Amém. Então você é uma testemunha viva Sim, do que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa que confia nele. Amém. Aleluia. Amém. e eu ainda não tinha entregado a minha vida a Jesus. E Jesus me salvou. Exatamente. Que eu não tinha me batizado ainda. Não tinha se batizado ainda. Ainda. Tem umas coisas que a gente E não isso- tem como explicar, né? Não. Não tem como explicar. E só melhora, né, amor? E naquele dia, essa paciente que veio a falecer na nossa frente, as pessoas, o que ele falou, as pessoas às vezes me enxergavam sempre eu, a cristã, e não ele. Os médicos que trabalhavam com a gente, a acompanhante, a irmã dela que ficava com ela, dessa paciente que faleceu, ela chegou para mim e me chamou, não pelo meu nome, a irmã, como se eu realmente fosse evangélica. Fica do meu lado. Eu não sei se eu vou aguentar ver minha irmã indo embora. Deus. Ora comigo. Eu passei a noite do lado do lado do leito dessa senhora que faleceu, abraçada à irmã dela, orando junto com ela. Amém. Amém. E aí, com esse milagre na sua vida, você não perdeu tempo, né? Você sai do Perdi, pastor, perdi. perdeu A gente tempo é aí. teimoso, né? A gente é teimoso. A gente já tem uns conflitos, gera uns conflitos na gente. A gente acha que não é merecedor. Às vezes, né? Eu falei, eu me cobro muito. É um grande engano que muitas pessoas enfrentam, né? Eu vou resolver isso aqui antes de tomar a decisão. Ah, sim. O maior problema para ser resolvido, deixa para depois. Né? Aí eu enfrento o meu segundo dilema, quando o Pedro nasce, em 2015. Você batizou depois. Pedro Depois. já nascido, é isso aí. Foi depois do Pedro ainda? Foi. Rapaz, foi. Fui teimosa, né? Aí, quando o Pedro nasce, a gestação tranquila, tudo tranquilo, fiz tudo direitinho. Parto tranquilo, teve que fazer cesárea, mas parto foi tranquilo, a cesárea foi tranquila. Horas depois, no mesmo dia, no horário da visita, no final da tarde, eu tive a primeira complicação. Foi quando eu quase morri. Eu tive atonia uterina. Foi quando o nosso útero não volta a contrair e eu tenho uma hemorragia. Caramba. Eu perco pode ser equivalente 7 bolsas de sangue, mas Meu assim, Deus. em segundos. Sete Mas foi bolsas de muito, sangue. para mim foram segundos, que foi uma coisa tão rápida. E a sensação é horrível. É uma hemorragia interna? Não. Externo. 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 Você começa. O útero sangrando. não contrai Não contrai. e sangra. Ele E rompe e sangra. Como uma ferida aberta. Né? E aí tem Não que mais operar do que no uma tempo. ferida aberta, como Eu se me você lembro tivesse que me se ligaram. cortado. Um corte numa corte veia profundo, artéria. É isso sim. aí. Aí eu me lembro que me ligaram, Marcelo, volta, eu estava comemorando. Né? Meu Sim, filho nasceu, nascimento. filho homem. Alegria. Quando eu entro no quarto, eu vejo Milena chocando. Eu cheguei a entrar em Eu choque. vi ela chocando. Eu falei, Eu meu me Deus, lembro até aí. salva a Eu Milena. entrando em Salva, Estava choque. entrando em choque. Estava entrando em choque. Eu já vejo ela chocando. Eu sangrei É. do sangue pingar no chão, da maca no chão. Foi muito intenso. E aí tem que fazer uma cirurgia rapidamente. Em alguns casos, o médico volta com o paciente Pro né, centro para o centro cirúrgico, cirúrgico e faz uma esterectomia. esterectomia total para Retirar o estancar o útero. sangramento. No meu caso, Deus interviu, o médico conseguiu reverter com uma medicação que nem era para isso. Medicação e manobras. E manobras. É mesmo? Caramba. Medicação que- e manobras. Vem a segunda complicação. É muito raro ter uma. Milena tive teve 2. 2 complicações pós-parto. Isso é assim, a gente não conhece caso. Ela teve cefaleia pós-JAC. No dia seguinte. O que é isso, pastor? Uma gota do anestésico não se dilui e fica circulando na coluna. Ali. E aí, conforme ele circula, a dor é... Intensa. Então, a pessoa... Quando ele sai do local que ele fica assim, Quando ele fica em caminha. movimento. Quando ele caminha. A gota do anestésico. E aí, o tratamento é você ficar completamente Reta. imóvel, reto, Para ele não se mover. para ele não se mover. Até Você ele não diluir. pode mexer a cabeça.
Você não pode fazer isso aqui. Mas não é o anestésico justamente não é para tirar a dor? O Mas se ele movimento não dele provocava dor? Se ele não é absorvido, possivelmente porque alguma gota dele, Não diluiu, né? na hora de tirar a agulha, alguma coisa, aquela gotinha, ela ficou num Intacta espaço. ali, né? E aí, conforme o movimento do corpo, aquela gota se mexe e a pessoa tem isso que se chama de cefaleia pós-RAC. RAC é o nome da anestesia. Então, você tem que ficar em posição completamente horizontal, sem se mexer. Qualquer movimento é uma dor Sem insuportável. travesseiro, sem nada. Sem Tem travesseiro. que ficar retão. Restrita ao leito, não vai ao banheiro. Não. Milena não não levanta pra nada. amamentou. Caraca. Ela não pôde segurar o Pedro. Quantos dias? 15 7 dias? De cama, 15 Demorou dias. esse tempo todo para 15 que dias. essa gota se dissolvesse? 15 O mínimo dias. movimento E com você isso, sentia ela lá. e ela ainda estava se recuperando dor. da Da hemorragia. hemorragia. Uma dor Foi que um período- não dá para... Geralmente a gente escala assim, né? Na emergência, o médico, sua dor é de 0 1 a a 10. 10, de 0 a 10, qual é a sua dor? Era 1000. Porque a 10 você já tinha sentido antes, né? Então Era você 1000. falou, não, é muito pior do que a 10. Muito pior. A cabeça parece que ela vai explodir. Meu Deus. Literalmente. Você não consegue, você deita correndo porque a cabeça vai explodir. Até o travesseiro ela doía. Então você tem que ficar realmente reto, não mexer, não fazer nada, E como é que isso acontece? que é uma dor muito intensa. Foi medicamento? Medicamento. Outros medicamentos Tempo e medicamento. para ajudar a Porque o absorção. medicamento não resolve. O medicamento, na verdade, ele atenua. O que acontece é que esse líquido tem que ser absorvido. Então o corpo tem que trabalhar sozinho para isso poder aí. absorver ele. Mas já estava E aí, nesse ano, frágil, né? É. Isso Né? tudo demorei bastante tempo. desse nascimento e do livramento, dessa complicação terrível, é o ano que Milena Aí é o ano que eu me decido e se a realmente batiza. entregar a minha vida a Jesus. Qual a data do batismo? Dia 5 de dezembro de 2015. Após ter saído do hospital. É isso aí. E como emoção é sempre bom, no Depois dia disso, 5 de dezembro ela se batiza, no dia 28 de dezembro eu sofro um gravíssimo acidente, no mesmo ano, que é onde eu fiquei surdo de um ouvido, Isso tudo foi em 2015. 2015. tudo 2015. Pedro nasce, ela tem a Trajetória. complicação, ela se Que batiza aninho. e eu sofro o acidente. Sim, eu Acidente costumo de carro. dizer Agitada. que 2015 é o nosso ano. Você vinha de onde? Eu estava indo da nossa casa para a casa da minha mãe, Sim. e eu não lembro nada do que aconteceu, eu não sei se eu tive um mal súbito. O que eu me lembro é o que quem foi ao local do acidente falou depois, né? Então, a primeira coisa é que o motorista estava gritando, eu matei ele, eu matei ele, eu matei ele. E aí a gente fica, bom, quando um motorista passa por um acidente e o acidente é provocado pela outra pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala, ele entrou na minha frente, ou ele fez isso. É uma reação natural. É. Né? Quando você pega um motorista que ele fica, eu matei ele, alguma coisa aí. Diz que o motorista Mas eu não ficou lembro. sentado no meio-fio chorando e falando isso. Eu tive o rosto deformado, eu fiz fratura exposta de clavícula, tive vários traumas de Clavícula face, não. de mandíbula, Mandíbula. tive vários traumas. Você pegou o teu carro parado no meio? Foi na lateral do carona. Eu estava sozinho, graças a Deus. Você estava sozinho. Eu estava sozinho. Foi na lateral do tivesse carona. alguém no seu Meu carona. carro dobrou Ele te pegou no lateral do carona? do carona. Você Meu tava- carro dobrou. Estava de cinto? Não. Não. Te jogou lá. Não estava de cinto. E aí, eu não me lembro de muita coisa depois do acidente, mas outra testemunha que passou no local diz que uma pessoa quebrou o vidro e moveu o meu rosto. Quando move o meu rosto, eu cuspo sangue e começo a respirar. E essa pessoa falava que, não, eu conheço ele. Aí depois de um tempo eu fico, que pessoa é essa? Você nunca viu? Sabe? Ninguém falou quem Que era diz essa que me pessoa. conhece, que presencia e não volta. Nunca mais. Não foi nem te visitar no hospital depois, né? Não fisicamente. O cara foi
aquela mesma. Será que foi aquela irmã lá? Aquela irmã lá, né? É que tem uns outros 2, 3 testemunhos aí. Que aparece uma pessoa do nada. Então, de repente, essa aí... Deve ser a mesma. E aí eu sou levado para o Saracuruna, passo por uma primeira cirurgia. São anjos de Deus. São Anjos do Senhor. anjos. Com certeza. Passo por uma cirurgia de estabilização, me fazem a traqueostomia imediatamente, corrigem o meu trauma nasal, Fratura exposta. enfim. E aí eu passo alguns dias internado com severas limitações, porque eu não enxergava direito. Eu também fiz uma dispropia, fiquei com visão dupla. O olho desalinhou. Né? Desalinhou, enfim, a audição eu perdi, mas também não falava por causa da traqueostomia. A traqueostomia entupia muito. Caramba. Até que eu fui preparado para fazer a segunda cirurgia. E essa maior, a primeira cirurgia foi de 5 horas e meia, a segunda foi de 7 horas e meia. Né? Na segunda cirurgia, eu não me lembro quem foi que me falou, me levaram para o centro cirúrgico no dia que o doutor Sampaio, membro aqui da Tijuca, estava voltando de férias. E ele falou, ele vai estar na tua cirurgia. Eu falei, Deus está me dizendo que o processo está caminhando. E aí, graças a Deus, dá tudo certo, passa um tempo, eu tenho alta, aí depois de umas 2 semanas eu vou aonde estava meu carro, para ver a situação que estava, né? Aí eu cheguei na oficina e falei, esse carro aqui vai ter conserto? Aí o mecânico olhou para mim, isso aqui não recupera nem a porta. Perda total. Perda total. Aí eu levei um susto, aí ele, era você? Era você? Ele olhou para mim, era você? Aí eu era. Aí ele olhou o carro, olhou para mim, moço. Nasceu de novo. Você é um milagre. Que ninguém dizia que a pessoa que estava naquele carro tinha sobrevivido. Cara. É O carro O carro ficou estava dobrado, né? É isso aí. totalmente amassado. Meu Deus. Totalmente. É isso aí. O volante entortou todo entortado para dentro. Caramba. Tem um louvor que eu lembrei aqui agora que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor Meu Deus. não cumprir em mim todos os seus planos. É isso aí. Eu não morrerei É isso aí. enquanto o Senhor não cumprir em mim É isso aí. todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. É isso aí. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. É isso aí. Eu não consigo explicar essas coisas de outra forma. Não tem como. Não tem. Porque por muito menos tem pessoas que morrem. Sim. Por muito menos. Né? E aí Deus opera esse milagre, você continua vivo É isso aí. e se envolve de uma maneira especial com a igreja. Com certeza a igreja lhe acolheu nesses momentos Sim. difíceis. A igreja foi mais do que minha família. Né? Os irmãos se revezavam para eu poder ir para a igreja. E quando uma família se reveza para me levar para a igreja, eles têm que sacrificar algo. Porque ou ele deixa a família mais cedo na igreja, volta para me pegar e me levar, ou ele vem mais cedo me pegar, me deixa na igreja, volta para pegar a família para voltar para a igreja. Sempre Então, vai ter durante um alguns esforço. meses, Alguns Foi assim. meses foi durante assim. alguns meses, os irmãos lá da vila se revezaram para eu poder voltar aos cultos. Até, Nemor, que chega o tempo de eu voltar a dirigir. Aí E aí quer eu me lembro dirigir, que eu voltar a cheguei dirigir. na Ainda au- com a visão. Não, eu estava com tampão. Teve que Tapa usar, olho. ele teve que Eu usar o estava com tampão. tampão, porque eu tinha dupla visão. Fiquei assim por 6 meses, que era a data limite para a vista voltar ou não. Então, eu fui acompanhado pelo IML, né, pelo trauma. A otorrino já imediatamente já me deu o laudo definitivo de perda auditiva. E no oftalmologista eu fui por 7 meses. 6 meses. E ele falou, olha, a partir do 7º mês, a gente dá lesão definitiva, ainda que volte depois. Mas no 6º mês, a minha vista voltou. Voltou. Voltou E ele pro nem... lugar, né? Voltou ao estágio natural. Natural. Tinha prós e contras, né? Porque quando eu ia para o culto, por exemplo, eu via 2 pastor Saulo no púlpito. Era, O pastor Saulo já é poderoso, imagina imagina dois, né?
Caramba! Mas antes disso, O grupo de louvor era uma multidão. É um coral, né? É um coral. É isso aí. Doa baterista. Mas antes disso, eu quero Ele via voltar. dois, mas só ouvia um, né? Imagina se ele Só ouvisse ouvia um, dois. Quero voltar a dirigir. E aí eu fui na autoescola. Conhecia lá o dono da autoescola. E aí falei, cara, eu queria pagar umas aulas, porque eu quero ver como é que está a minha condição de voltar a dirigir. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Aí pegou a chave de um carro, me deu, dá uma volta no quarteirão e volta aqui. Eu estava com um tampão na vista, né? E aí eu fui, dei a volta no quarteirão, voltei. Aí ele, você precisa de aula? Aí eu falei, não. Não. E aí, imediatamente, voltei a dirigir. Nunca ninguém andou comigo, né? Só eu, né? Só você. Mas voltei a dirigir, graças a Deus. Fiquei com algumas sequelas, né? De ombro, de face, a auditiva. Na sequela auditiva, eu ganhei um zumbido, que me acompanha desde o primeiro dia. Como é que é esse zumbido? É o tempo todo. O tempo todo. Mas 24 horas por dia. É mesmo? Tem horas que ele amplia, tem horas que ele acomoda, mas a acomodação dele é um chiado contínuo. Eu comecei com o zumbido, depois, isso foi em 2020, da pandemia, mês de julho, agosto de 2020. Parece que tem um pneu esvaziando aqui dentro, direto, nos dois ouvidos. Tem hora que está alto, tem hora que está mais baixo, dependendo do movimento das... O meu tem horas que dá um apito. É mesmo? Tem horas que ele aumenta para competir com algum barulho. Então, a minha maior dificuldade é em ambiente em que há uma conversa coletiva. Nesse ambiente que tem conversa coletiva, eu não consigo fechar uma frase. É mesmo? Uma praça de alimentação. Assim. Praça de alimentação, Sério? restaurante. Mistura tudo? Mistura. As palavras se misturam, eu não somo uma frase. E isso dá agonia, isso dói a ele fica cabeça, porque incomodado. você força Num para... bate-papo assim como esse, tranquilo. Aqui é tranquilo. Mas, Marcelo, e no culto? No culto todo mundo está cantando a mesma música. Não Momento são de É o conversas. mesmo Não som. são várias Momento de conversas. oração. É uma voz. Alguém glorifica aqui, mas é uma voz. Então, não é o tamanho do som, Entendi. É a é a quantidade. quantidade. É o caos Vários. do som. Né? Exatamente. Ambiente caótico de som, né? E Isso eu, te perturba muito? Sim. Já perturbou? nesse momento, perturba demais. Sim. É. Agora, a questão do zumbido, Deus me deu a graça de Se acostumar. me acostumar. Conviver Se com você não se acostuma, você enlouquece. Exatamente. Nossa, eu imagino. Se você não... Então, por exemplo, eu tenho que dormir com o ar-condicionado ligado. Porque aí Porque o barulho do ar atenua. Atenua. Eles se equilibram, os dois barulhos. Né? É impressionante. É. Então, um atenua o outro. Mas Deus me deu a graça de eu não levar isso em conta. Eu vivo assim, É de como- boa, Aham. converso. Às vezes eu Chegou tenho a perder a dificuldade. audição? Perdeu alguma audição? Total. Ouviu direito? Total. Dá direito. Total. 100%. Mas o zumbido Irreversível. é só em uma? É. Por traumatismo craniano. Por causa Rompeu o nervo. Então, eu dirijo um serviço que entrega aparelho auditivo. Mas não tem aparelho auditivo para minha perda. que desligou Porque o ela fio, é né? meu, Aham, O fio. isso aí. exatamente. Não tem como reativar. Não. né? O fio tá Exatamente. Só uma desligado. cirurgia? E é viável essa cirurgia? Tá, será que Tem dá? discussões, né? Um aparelho intracraniano para trazer o som de um lado para o outro. Caramba, interessante. Mas Dá um trabalhão, né? Pastor, e Vale a a sua... Não sei se vale entrar na faca. Melhor deixar assim, né? Deus deu Já duas, se né? acostumou, né? Deus deu duas orelhas. e tem o seu lado, né? De repente a pessoa fala, hein? Não entendi. Eu te falei, não, eu não ouvi. Ainda tem isso, né? Final de culto, pastor. Você ganhou uma carta na manga. Final de culto, às vezes, a gente tem alguns pastores surdos amigos nossos, né? Temos. E eu me lembro uma vez que a gente parou para conversar, foi hilário, contando as experiências da perda da surdez,
Aí teve um que falou, rapaz, final do culto eu concordo com tudo, porque eu não estou entendendo nada. A irmã chega, né? Aí você, não, tudo bem. E muitas vezes é isso mesmo. No final do culto, muita gente falando, vem alguém conversar com você e você não entende. Você não consegue, você tem que parar, puxar um pouquinho mais Eu perto. acho até que essas conversas poderiam ser depois. Sim. Porque o final do culto, cara, é um momento de confraternização, de verdade. cumprimentar, de abraçar. É Mas aí verdade. vem pessoas trazer problemas. É verdade. Entendeu? Fazer um Quer falar gabinete com o na pastor? escada. Vai na secretaria, Isso, marca uma um hora, ele gabinete. vai ser só seu no momento, né? Mas ali naquele tumulto, você acaba dizendo sim para coisas que você não ouviu, É verdade. concordando com coisas É que você verdade. nunca concordaria. É verdade. Você está verdade. cansado, né? Depois de um dia, né? Depois de E a mente está mensagem. pensando em tantas E aí, coisas. ainda né? mais o zumbido junto. Tem um zumbido, né? Tem misericórdia do seu pastor, ele é Tem surdo, gente. compaixão. Ele lembra a beça. Porque Mas como é senão... que você chegou ao pastorado, mano? Então, na Vila São Luís, né, eu participo das atividades líder de PG, líder de visitas, diácono. E quando abre a 25 de agosto, eu vou para 25 de agosto como evangelista, né? Na época, a nomenclatura ainda era evangelista. Isso. Passo a seminarista, Certo. auxiliando o pastor Davi Pereira. Davi Pereira. E, de repente, no meio da pandemia, né, eu sou convidado à ordenação. E eu fiquei, né, assim, falei, olha, amor, isso Ficamos. só pode ser de Deus, porque não é natural. É. Não é natural você ter uma ordenação nesse momento. Foi. E aí, quando isso acontece, a gente volta no tempo, né? É. A gente dá as nossas voltas, a gente cria as nossas dificuldades, mas Deus cumpre o propósito. Amém. Né? Enquanto eu pude, eu corri, eu fugi, mas... Quando você pode atrapalhar, você atrapalhou. A gente vive A tentando. gente atrapalha o tempo todo. Deus fala, o cara já saiu da linha de novo. Vai. A gente vive tentando. Ah, meu Deus! Inclusive, nos dramas, né? Perigos, o acidente. Porque a ordenação foi um tempo depois do acidente. Foi. Então, Milena tem uma experiência de uma amiga, né? Deus usa as pessoas, né, para falar com a gente. Por mais que a gente ache que não é o momento que as coisas vão acontecer, né? Como ele falou. Ela chegou para mim e falou assim, quando a gente começou a caminhar na igreja, comecei a conversar com ela. Ela também é evangélica, mas na época ela era de outra denominação. Ela falou para mim, se prepara, que seu marido não vai ser um membro de igreja, não vai ser uma pessoa para ficar no banco. Ela falou para mim, ele não vai ser uma pessoa de ficar no banco. Se prepara. Amém. E aí, depois do teu batismo, quando eu sofri o acidente... Aí eu não me recordo realmente qual é a amiga, mas eu tenho quase certeza que é ela. Mas com essas coisas, quando é Deus que fala, nem a pessoa lembra depois, né? Porque esse que eu sei que foi ela, falando dele, eu digo para ela, você falou isso para mim. Ela fala, não lembro. Não lembro disso. Mas ela chegou para mim e falou para mim assim... O inimigo ficou muito furioso com você ter se batizado, porque ele te perdeu. Ele tentou levar seu marido, mas Deus não deixou. Porque ele tem um propósito para vocês. Amém. É isso mesmo. Graças a Deus. Na vida e de maior é vocês. aquele que está conosco Amém. do que aquele que opera no mundo. Amém. E eu só fui falar para ele muito depois, que isso foi justamente no momento que ele estava no hospital, né? A gente, aquela toda correria, né? Passando por aquele processo. Depois, né, que a gente vem, esfria, as coisas melhoram. Eu me lembrei do que ela falou comigo e comentei com ele. E a gente vê que os propósitos de Deus se cumprem realmente na vida da gente, né? É isso aí. A gente até não entende no momento. Amém. Mais para frente, Deus vai a gente vê cumprir acontecer. seus planos em mim. Amém. Hoje o meu pai tá testando o algoritmo do YouTube. Fazer Se a o live que lhe ainda não apraz. caiu, fica testando o algoritmo do Marcelo que YouTube. inspirou ele, falou que era vocalista, pois é. agora inspirou ele. O YouTube vai derrubar a gente, Mas pá. por quê? Porque essa música tem um dono e aí não é a gente. Eu só
Só cantei Pede um desculpa pro pedacinho. YouTube. YouTube, desculpa a gente. A gente não é o dono da música que tá reclamando, né? Já É o- cantei essa música várias vezes o na igreja, nunca YouTube- caiu, por que vai cair agora? O YouTube, ele é vacilão, mano. Tomar cuidado com o YouTube. Não, mas a letra do hino é exatamente Deus isso. vai cumprir. Deus vai cumprir os seus Amém. planos em mim. Amém. E isso é Somente maravilhoso, não é? E estamos vendo isso na vida de vocês. Deus tem um plano, tinha um projeto, e esse projeto está se cumprindo. Amém. Amém. Verdade. Nos Amém. uniu quando a gente nem sonhava que um dia a gente pudesse ser o que é, estar onde estamos. E Sim. nos permaneceu unidos. Quando a gente achou que quando não ia eu fiz ficar. tudo para que isso não acontecesse. É impressionante, é só Deus. Deus fez vocês resistirem É. a situações difíceis demais. Deus estava com a Milena esse tempo todo. E sempre mandava seus anjos, porque se vira e mexe, uma pessoa chegava para mim e falava: não desista, Continua. continua. Glória a Não Deus. faz o que você está pensando. Porque por muitas Meu vezes Deus. eu pensei em largar o casamento, cheguei a procurar lugar para morar, porque eu realmente tinha decidido me separar. E a pessoa veio: não faz. Não faz o que você está pensando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vocês chegaram aqui, eu perguntei para vocês sobre um texto do coração e você pediu que eu abrisse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós. e não de nós. Faz todo sentido, É, agora que ouvimos a sua história. é verdade. Muito É obrigado verdade. Nada. Glória a por Deus. vocês abrirem esse tempo Amém. na agenda de vocês. Eu sei que vocês vivem numa correria, principalmente você, querido, que verdade. comanda inúmeras pessoas. Para estar aqui, eu sei que não foi fácil. Nós queremos louvar a Jesus por esse Verdade, lindo testemunho, Amém. essa trajetória de bênçãos. Teve dificuldades. Sim. Mas se não tiver as dificuldades, como é que nós vamos ver Deus no processo? Exatamente. Não é verdade? Então, as dificuldades vêm, mas o Senhor está conosco nesse Todos os contexto momentos. para nos guiar, nos orientar, nos guardar e nos Isso mostrar o caminho mais excelente. E olhando para a história da minha vida, da nossa vida, é muito claro essa frase que Milena ouviu: não desiste. Não importa o processo que você esteja enfrentando. Fala isso ali, pastor, olhando para aquela câmera ali, ó. Não importa o processo que você esteja enfrentando, não desista. Eu enfrentei o luto, eu enfrentei a crise financeira que me levou a morar de favor, eu enfrentei A depressão. depressão, O vício. vícios, mas em todo o tempo Deus não descarta histórias. Não tem nada que Deus não aproveite. No céu não tem lata de lixo, Não tem. graças a Deus. E Glória a Deus Deus não por isso. descarta pessoas. Deus não descarta pessoas. Não desista, porque Deus cumpre os planos deles em nós. Amém. Aleluia. Que o Senhor Jesus continue falando no seu coração. Amém. Nós vamos nos despedir, Lucas. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu não tenho que falar mais nada. Amém. Amém. Glória Nossa a Deus. gratidão a Deus pela vida desse casal e as nossas orações é que o Senhor continue com a sua boa mão sobre a vida de vocês, Que assim abençoando-os seja. Jesus é em muito tudo. E você, em nome de Jesus, volta para Deus. Amém. Amém. Se esconda em Cristo, É isso aí. porque Ele tem bênção, segurança, salvação, vida eterna para nós. Compartilha esse episódio aí com todo mundo. Legal. Tá bom? Leva esse testemunho de transformação de vida para sua família, para sua igreja, para os seus Amém. amigos de trabalho. Verdade. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima, um grande abraço. Valeu. Amém.